Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à mega aula Como Passar em Vestibulares Concorridos. Então, eu sou o professor Bruno Werneck e ao longo dessa aula daqui a pouco eu vou te apresentar o que vai acontecer na aula, mas você vai basicamente aprender como que você vai passar num vestibular muito concorrido, o que você tem que fazer, e no final da aula eu vou falar sobre as condições para quem quer se matricular no quadro, as condições da Black Week. Vai ser uma condição especial, a melhor condição de todos os tempos, tá? Nunca mais vai ter uma condição tão boa quanto essa, nunca teve. Então vai ser a melhor condição desse ano para você que quer começar antes, tá? Mas antes, deixa eu passar com vocês aqui, explicar para vocês como que vai funcionar a nossa aula de hoje, tá? Eu vou ficar a maior parte do meu tempo aqui conversando com você e em alguns momentos eu vou sair para essa posição, onde eu vou anotar algumas coisas assim para conseguir tirar o que tem na minha cabeça, e passar para a sua, tá bom? Então a gente vai trabalhar assim. Deixa eu te mostrar a programação da nossa aula de hoje. Vou te mostrar a programação da aula de hoje. Vou pedir alguém da equipe para mostrar o slide. Enquanto isso, deixa eu arrumar aqui o meu retorno. Deixa eu ver se já está funcionando. Não sei se já começou a transmitir ao vivo. Ah, já está rolando aqui. Eu já tenho um retorno, ótimo. Então, vou tirar o volume. Beleza. Joia. Olha só que legal. O que vai rolar na nossa aula de hoje? Primeiro você vai aprender, você vai entender qual é a procedência do método quadro de aprovação, tá? É o que está mostrando ali. Depois, a gente vai falar dos 3 principais erros que geralmente impedem até mesmo aqueles estudantes mais interessados, mais dedicados de passar no vestibular concorrido. Depois eu vou te falar dos fundamentos do método quadro, depois eu vou te dar 3 passos para você construir o seu conhecimento que você vai precisar para passar no vestibular. Vou te mostrar como que você tem que fazer ao longo de toda a preparação, o que você faz no início, o que você faz durante a preparação, o que você faz no final. A gente vai analisar casos de alguns alunos que foram aprovados em vestibulares muito concorridos, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui. E aí a gente vai falar um pouco sobre como que funcionam os programas de aprovação do quadro, tá? E aí eu vou te explicar também os diferenciais de cada programa, porque um programa é diferente do outro. E aí, por fim, eu vou te falar as condições especiais da Black Week. Por que eu fiz a aula assim? Porque quem não quiser matricular, não tem problema. A pessoa senta aqui e aprende alguma coisa que vai ajudar ela a passar no vestibular ultra mega concorrido. Quem quiser se matricular, já vai entender como que funciona, o que tem que fazer, e aí pode matricular na condição especial, tá bom? Então vamos lá, olha, deixa eu te mostrar aqui algumas pessoas que a gente vai ver hoje. Vou pedir para passarem o próximo slide, e nesse slide tem algumas pessoas que eu quero mostrar. Tem aqui a Kimberly, que passou em Medicina. A gente vai ver o que a Kimberly fez para passar em Medicina na Unifesp. Vamos ver o que o Leandro fez para passar em Medicina na UFMG. E vamos ver o que a Camila fez para passar em Medicina na USP. Né? A gente vai analisar esses casos. Bruno, mas eu quero prestar o ITA, eu não quero passar em Medicina. Então a gente vai ver também alunos aprovados no ITA e no IME. Pode passar aí, diretor. A gente vai ver o caso do Moisés, o caso do Pedro, que passaram no ITA e no IME, e a gente vai ver o caso do Thales, que também passou no IME. Então a gente vai ver o que eles fizeram para conseguir conquistar a aprovação. Tá bom? Beleza, pode voltar para mim. Mas antes eu quero te explicar como que surgiu esse método, como que eu cheguei nesse método, como que eu descobri esse método, tá? Eu venho de uma família pobre. Muita gente usa a expressão humilde, né? Mas eu aprendi que humildade e pobreza não tem nada a ver, né? E riqueza e humildade também. Uma pessoa que é rica, ela pode ser humilde, uma pessoa que é pobre, ela pode não ser humilde. Então eu gosto de separar, como eu já fui muito pobre, né? Então para mim não tem problema falar que uma pessoa é pobre. Eu não acho que faz diferença. Mas enfim, eu vim de uma família pobre, a gente morava ali em Ribeirão das Neves, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. E eu estudei a vida inteira numa escola pública, né? Até o oitavo, na época era a 8ª série, hoje é 9º ano. Eu fiz todo o meu ensino fundamental numa escola pública. Aí no finalzinho da escola pública eu consegui uma bolsa num cursinho para fazer um curso técnico, né? Para fazer um preparatório para um curso técnico. Fui lá, estudei, passei, fui fazer esse curso técnico. Esse curso técnico, ele era junto com o ensino médio, então eu tinha algumas matérias normais que você vê no ensino médio, e tinha muitas matérias técnicas, né?
Eu não era um aluno muito bom, eu não era um aluno muito focado, né? A gente tinha muita liberdade na escola, então eu matava muita aula, eu ficava batendo papo com a galera, estava sempre jogando alguma coisa, eu jogava futebol, jogava basquete, até vôlei eu jogava, né? Eram os esportes que o pessoal mais gostava de jogar lá. E eu não era um aluno muito bom, eu aprendi a tocar violão durante o ensino médio, né? Pra você ter uma ideia de quanto tempo eu pude dedicar a outras coisas que não os estudos. E o colégio não tinha nenhum foco para o vestibular. Era um colégio totalmente focado na parte técnica, né? Eu fui formado para ser um eletricista e eu, de fato, me formei como eletricista e trabalhei como eletricista. Resultado disso, no último ano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, teve uma greve, aí a escola escorregou para o ano seguinte. Naquele ano seguinte eu não fiz vestibular, né? Foi em 99, eu terminaria o ensino médio em 98, e aí, em 99, eu cumpri um pedaço da greve que tinha faltado, né? O governo tinha esticado para a gente poder estudar. E eu deixei para fazer o vestibular no final do ano. Só que quando eu fiz no final do ano, eu não passei, né? Eu não estudei nada e, enfim, foi bem, assim, complicado, né? Não passar no vestibular, porque todas as pessoas que eu conhecia, né? Que tinham algum futuro, que tinham uma vida melhor, elas tinham feito curso superior. Na época, a gente tinha em Belo Horizonte a UFMG e o Cefet, que eram públicas, e o resto era tudo particular. As particulares não eram tão respeitadas assim, né, não eram muito boas. Quer dizer, hoje tem muita faculdade, mas a gente sabe que poucas faculdades são boas, né? E eu fiquei muito chateado, porque eu fiquei com medo de nunca sair daquela vida, né, de ser uma pessoa pobre, de fato. Eu terminei o ensino médio, eu trabalhava como eletricista e eu não tinha, né? Eu tinha que fazer conta no almoço, não podia almoçar no restaurante que eu queria, né? Eu tinha que almoçar no restaurante que dava, porque o meu ticket de refeição sobrava e tal. Já tinha começado a namorar na época, então, até pela minha criação, eu comecei a namorar e eu pensava assim, poxa, eu quero ter um relacionamento, um dia ter família, e eu via que aquela situação não ia dar para eu ter uma família, né? Bem estruturada, assim, com condições, né? Aí eu comecei a estudar junto com o trabalho. Eu trabalhava e estudava, só que era muito difícil, porque eu acordava às 6 horas da manhã, tomava um banho, ia para o escritório, aí chegava lá na porta do escritório, era tipo 50 minutos de ônibus, mais 15, 20 minutos de caminhada, chegava lá no prédio do escritório, tomava um café com pão de queijo ali na lanchonete, subia pro escritório e começava a trabalhar. Quando era 5h30, 6 horas, eu ia embora, aí andava de novo até o ponto de ônibus, pegava o ônibus, mais 50 minutos, o ônibus sempre lotado, né, tanto de manhã quanto de noite. Chegava em casa, tinha que tomar um banho, e aí que eu ia estudar. E, cara, era uma porcaria, assim, porque eu não conseguia render nada nos estudos, né. E aí eu falei assim, cara, não tá rolando. Aí, um dia, a empresa que eu trabalhava, ela tinha um grande cliente, né, o cliente era um banco. E o banco fechou o contrato com a empresa mandou todo mundo embora. Né? Aí eu peguei aquele dinheiro do acerto, que a gente recebe um acerto quando é demitido, e aí eu juntei aquilo e fui atrás de um cursinho. Mas eu fui pedir bolsa, né, no cursinho. E os caras não me deram a bolsa, porque eu não tinha resultado. Então eu mudei de serviço, fui trabalhar em outro lugar e continuei ali conciliando o trabalho com o estudo. Até que um dia eu cheguei em casa e eu estava bem triste, né? Minha mãe chegou e viu que eu estava triste, a gente conversou, expliquei para ela. Aí ela fez alguma coisa, interviu, foi lá e conversou com o dono do cursinho, isso já era meio do ano 2000, e pediu uma bolsa, sei lá, o cara viu a situação, deu bolsa. Era uma turma diferente, era uma turma que não tinha aula todo dia, tinha aula dia sim, dia não. Então tinha aula segunda, quarta e sexta, na parte da tarde, o restante do tempo não tinha aula. É bem diferente da turma principal, que tinha aula todo dia de manhã, de segunda a sábado, no sábado à tarde tinha simulado, tinha aula 2 dias à tarde ainda. Então era uma turma diferente. Só que aquilo acabou sendo muito bom para mim, porque eu descobri um jeito de estudar que era melhor, que era mais eficiente. Então depois de um pouco tempo eu já estava ali liderando o simulado daquela turma, né? Apesar de ser muita gente que vinha de escola particular, que já tinha muita aula no colégio deles e eles iam lá para complementar, assim, com foco mais no ITA. E eu fui estudando ali do meu jeito, eu vou te explicar daqui a pouco como que é, e eu passei não passei no ITA, mas eu passei na UFMG com 6 meses para Engenharia de Controle e Automação. Cara, um curso muito concorrido, só não era mais concorrido que Medicina, né?
E não, eu não teria passado em medicina na época, por quê? Porque eu não tive biologia no colégio, não tive história, não tive geografia, no cursinho também não. Então não tinha como, né? Mas matemática, física e química, eu praticamente acertei a prova toda, né? E no ITA eu fui muito bem nesse ano. Só que eu não estudei português, aí eu não fazia redação. E aí eu me ferrei na prova de português do ITA, né? Só que os caras do cursinho, eles viram assim que eu tinha potencial, falaram, não, Bruno, vem aqui, você vai estudar com a gente e tal. Eu fui estudando com eles, né? Agora na turma principal, mas eu já estudava de um jeito diferente. E aí eu já fazia o FMG, eu fazia o cursinho para o ITA e eu ainda dava aula particular, porque eu montei uma rede de alunos de aula particular que me pagava mais por hora do que eu recebia na outra empresa. Então eu trabalhava menos horas e ganhava mais, né? E era bom, assim, que eu podia sair com minha namorada e tal, eu já estava ali começando a colher os frutos, né, de ter estudado. Aí, no final do ano eu passei no ITA. Eu fui lá fazer o ITA e tal. Daqui a pouco eu vou te explicar o que eu fiz, né? E eu vou te provar, assim, que você vai ver que o que eu fazia naquela época é basicamente o que as pessoas que fazem hoje e passam, fazem, né? O que as pessoas que passam fazem hoje. E você vai ver que é uma coisa assim, é simples, não quer dizer que é fácil, mas é simples, qualquer pessoa pode fazer, né? Mas dá para fazer. E se você for pensar bem, você conversar com os especialistas, você vai ver que o Enem ele não mudou tanto assim nos últimos 10 anos. O próprio vestibular do ITA não muda muito, porque a banca não muda, né? As pessoas ficam lá muitos anos, né? Muda um pouco assim a distribuição de conteúdo e tal. Os concursos militares, eles não mudam muito, as provas são mais ou menos iguais. Não muda assim a questão, né? O tipo de questão que cai, como que é cobrada a matéria. Muda a distribuição, às vezes tem uma prova que tem mais questões do que a outra e tal. Mas o conteúdo não muda muito, né? E o próprio vestibular da USP ele não mudou, né? E eu fui descobrindo isso porque durante o ITA eu dava muita aula particular, tinha muito aluno de aula particular, continuei envolvido com isso, né? Depois que eu terminei o ITA eu fui trabalhar com engenharia, trabalhei com gestão, com finanças, mas nada assim me deixava muito feliz, me deixava satisfeito, porque eu gostava mesmo era dessa parte de educação, né? Porque transformou a minha vida. Se eu não tivesse feito uma escola boa, uma faculdade boa, eu nunca teria a oportunidade de trabalhar no ITA, eu não teria a oportunidade de viajar para vários países como eu já viajei, eu não teria a oportunidade de ter uma família bacana, né, de poder cuidar da minha família. Então eu ficava triste. E aí eu conversei com a Lucimara, minha esposa, a gente montou um canal de videoaulas, ela também é professora, a gente montou um canal de videoaulas. Aí o canal começou a ganhar um dinheirinho no YouTube, né? Isso foi em 2010. Começou a dar um dinheirinho no YouTube. Aí tinha gente que queria usar os vídeos para colocar nas suas escolas. Eles pagavam, a gente, né, recebia um dinheiro. Tinha gente que queria patrocinar e eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo. Só que ainda não era suficiente para eu me dedicar só àquilo. E aí eu já tinha juntado um dinheiro, eu falei assim, vou largar o emprego e vou montar uma turma pequenininha, lá em Belo Horizonte. Aí voltei para Belo Horizonte, montei uma turminha pequena, né? E foi legal, porque todo mundo que estudou naquela turma passou numa federal, né? E muita gente queria passar em medicina. E aí eu sentei com a Lucimara, a gente definiu um perfil de aluno que a gente queria trabalhar. E a gente falou assim, não, vamos pegar alunos que têm uma ambição bacana, assim, sabe? Que querem ser pessoas bem-sucedidas, que querem transformar a vida deles, que querem viver tudo de bom que a educação pode proporcionar. E vamos pegar pessoas determinadas, que estão dispostas a dar o gás, a estudar, a pagar o preço, né? E vamos pegar pessoas que têm humildade para seguir aquilo que a gente sabe que funciona. Porque não adiantava nada, a gente tem um monte de aluno que não acreditava no que a gente falava, né? Então a gente correu atrás desses alunos, aí funcionou. A gente montou a primeira turma ITA online do Brasil, não tinha turma ITA na época, a gente montou a primeira turma ITA online do Brasil, hoje já tem mais algumas, mas a gente montou a primeira, aí depois montou a turma medicina, e assim, foi muito legal, porque a gente encontrou esses alunos, né, alguns que eu mostrei para vocês aqui, a gente encontrou esses alunos que passam realmente nos vestibulares, mas não porque eles são mais inteligentes que os outros, né, eles ficam mais inteligentes, daqui a pouco você vai entender por quê. Eles não são brilhantes assim em relação aos outros, são pessoas humildes, que querem vencer, que estão dispostas a se dedicar, que estão dispostas a investir na educação. E foi muito legal, né?
Agora, não é fácil, né, achar esses alunos, porque não tem muitos alunos com essas características, que querem realmente mudar de vida, né? E esse perfil de aluno, são poucos alunos, e é um perfil de aluno muito exigente. Eles gostam de estar sempre cercados pelos melhores professores, a melhor equipe pedagógica, tudo para eles tem que ser o melhor, né? Então, aí a gente precisa ter uma equipe pedagógica boa, e não é muito fácil achar gente boa no mercado, né? É caro, geralmente, mas está tudo bem, né? É a missão que a gente se propôs a cumprir. E a estrutura para servir um aluno desses é grande, né? Para você ter uma ideia, hoje aqui no quadro, a gente é uma empresa, né? Eu sou o fundador da empresa, né? Cada um fala de um jeito, a gente fala que eu sou o dono, outros falam que eu sou o CEO, né? Para algumas pessoas eu falo que sou o CEO, para outros eu falo que sou o dono, né? Mas eu faço muitas coisas assim que grandes empresários não fazem, né? Porque eu quero que a empresa dê certo, eu vou lá, converso com os alunos, né? Sento lá com o time de engenharia, falo, não, vamos fazer isso aqui, porque os meninos vão querer estudar mais. E são 60 pessoas, né? Eu não falo com todo mundo mais, né? Tem uma equipe de gerentes, diretores e tal. E as pessoas estão espalhadas pelo Brasil. Então, você vai ter gente que trabalha no quadro, que está em São José dos Campos, tem uma moça que veio trabalhar com a gente agora, que está em Cruzeiro, aí tem um rapaz que é de Florianópolis, né? Tem uma galera que é de Uberlândia, tem São José dos Campos, tem muita gente de São José dos Campos, tem São Paulo. Cara, é muita gente. É muita gente, né? E não é fácil manter uma estrutura dessas, assim. E é bem desafiador, né? Acho que isso que é legal, né? Que é bem desafiador. Então, assim, é importante você saber essas coisas, para você saber de onde veio o método, de onde e como que ele funciona, né? A primeira pessoa que foi transformada pelo método fui eu, né? Mudou a minha vida, mudou a vida da Lucimara, tem mudado a vida das pessoas que trabalham conosco, tem mudado a vida desses alunos que eu vou te mostrar. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Vamos entrar na parte do conteúdo agora. Tá? A gente vai começar a falar sobre o conteúdo e eu quero falar com você sobre os 3 principais erros que impedem uma aprovação. Então eu vou escrever aqui 3 erros. Beleza? 3 erros. 3 erros que podem impedir a sua aprovação, tá bom? O primeiro erro, eu vou escrever aqui, ó. AD. Esse é o primeiro erro. O que é esse AD? Eu só escrevi assim para ficar mais fácil para mim, tá? O que é esse AD? Tá? Só escrevi assim para ficar mais fácil para mim. Esse AD é aula demais. É a pessoa assistir muita aula e se sobrecarregar assistindo aula. Aquela pessoa que chega no cursinho de manhã, aí assiste a aula a manhã inteira, aí depois ela assiste a aula à tarde, aí volta para casa, eu vou até voltar para cá, ela volta para casa toda cansada, fica toda cansada e não consegue estudar mais. Por que isso é um erro? Porque a pessoa fica muito cansada, gera muito cansaço, né? E quando você chega em casa, você não consegue ficar fazendo exercício para treinar aquilo que você viu na aula, né? E assim, o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de processamento, né? Você tem ali o sistema límbico, que ele recebe a informação durante o dia, que você está acordado, trabalha essa informação. Quando você vai dormir, uma parte da informação é jogada fora, e a outra parte é salva na sua memória de longo prazo, no seu córtex, né? E essa parte, para ela salvar, depende de muita prática e tal. Então, se você teve um monte de aula, você não vai aproveitar tudo, porque uma parte do que você viu durante o dia vai ser jogado fora, né? E aí, durante o tempo que você está assistindo a aula, você até entende a matéria. Você entende o que o professor está falando, você se encanta com o que o professor está falando. Mas não sobra tempo para você validar esse entendimento, para você ver o que você entendeu e o que você não entendeu. Você termina o dia, e às vezes a semana, com aquela ilusão assim, de dever cumprido. Por quê? Cara, eu assisti muita aula essa semana eu assisti muita aula, eu até anotei, né? Eu troquei ideia com o professor, nós teve aquela discussão que foi top,
Mas assim, você não parou para ver se você aprendeu mesmo com os exercícios. Então esse é um erro. Porque no dia da prova não vai ter lá uma tela para você assistir uma aula e falar se entendeu ou não. Vai ter uma questão que você vai ter que mostrar que você entendeu aquilo que você viu na aula. E, poxa, imagina uma aula que você viu no início do ano. Como que você vai fazer para lembrar daquela matéria lá no dia da prova, que é no final do ano? Quem começa a se preparar agora em novembro, então. Então, isso tudo é coisa que você tem que ficar pensando. Eu vou explicar daqui a pouco como que você tem que fazer, tá? Mas por que que isso acontece, Bruno? Por que que se o cérebro humano funciona desse jeito, se a ciência sabe que funciona desse jeito, por que que existe tanta aula, né, principalmente na educação básica? Porque é mais fácil, é mais barato. É muito mais barato você colocar 40, 50, 100, 200 pessoas numa sala e uma pessoa falando, do que separar em grupos menores para cada grupo ter o seu atendimento mais personalizado, ou até mesmo cada pessoa ter. O sistema todo foi construído assim, é mais fácil para todo mundo, é mais fácil para o professor, porque ele faz uma aula 2, 3, 4 vezes, depois ele decora, ele não precisa mais treinar, ele muda muito pouco. Eu falo isso porque eu já fui professor, eu sei como é que é. Eu dava aula no primeiro ano, eu dava aula para 8 turmas. E todas as turmas juntas, né, caminhando juntas. Então, eu chegava de manhã, eu tinha que dar a primeira aula, eu dava a primeira aula, a segunda aula já era melhor, a terceira aula já era melhor, a quarta aula, da quarta aula em diante era só alegria. Eu não precisava pensar mais, eu parecia um robô, né, isso como professor. E essa falsa sensação de dever cumprido, ela existe, mas no final, quando você vai pegar a lista de exercícios, quando você vai fazer o simulado, você sabe que falta preparo. Porque você errou a questão, né? Na hora que você foi fazer o simulado não foi tão bem, porque não fez exercício para praticar, e no dia da prova acaba estourando, por isso que as pessoas demoram 2, 3 anos para passar no vestibular. Tá? O outro erro, eu vou marcar aqui com a letra, assim, fazer ensino médio. Não é fazer ensino médio, não é fazer ensino médio, tá? É exercícios de menos, beleza? É isso que significa esse EM. É a pessoa fazer poucos exercícios. Por que que as pessoas geralmente fazem poucos exercícios? É um problema que a gente enfrenta aqui às vezes, o aluno não quer fazer exercício. Porque ele tem medo de enfrentar o erro, né? A sociedade fala muito mal de quem enfrenta o erro, quem erra, as pessoas são questionadas, você não podia ter errado, você errou, não sei o quê. E assim, o exercício é aquele momento que você tem ali para ver se você sabe ou não. E se você não sabe, você vai errar e vai ver alguma coisa que você precisa aprender. Então o erro ele acaba te mostrando o que você precisa aprender. E o problema de você não fazer exercício é que você não consegue validar aquilo que você estudou. E quando você tem aula demais o dia inteiro, você não consegue fazer exercício. Então é um erro junto com o outro, né? E você não reforça também aquilo que você estudou. Tipo andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta. Poxa, andei um dia de bicicleta ali, meio perambulando e tal, gambaleando. Se você ficar um ano sem andar, quando você está no começo, né, de aprender a andar de bicicleta, não vai ser a mesma coisa. Talvez você tenha até que aprender de novo. Né? E com os exercícios é mais ou menos assim. Não necessariamente você tem que fazer muito exercício num dia da semana. É melhor você fazer um pouquinho cada dia da semana. E hoje você vai ver quantos exercícios uma pessoa tem que fazer para passar em medicina. De onde você tirou esse número? Não vou te mostrar algumas pessoas que fizeram. Tá? E outro problema de não fazer exercício é que você não treina para a prova. Lembra que eu te falei? Na prova vai cair o quê? A aula para você assistir ou exercício para você fazer? É exercício. Então, se você não faz exercício, você não treina para a prova. O que acontece no dia da prova? Vem o nervosismo, vem o branco, você tem uma sensação de não ter cumprido o seu dever. É justamente o contrário de assistir aula. Quando você assiste muita aula, você tem, assisti aula pra caramba. Só que quando você chega lá no dia da prova, você fala assim, poxa, eu assisti aula pra caramba, mas eu não sei resolver essas questões. Então, esse é o problema dos exercícios de menos, né? Dos exercícios de menos. E tem um outro problema que eu vou representar aqui, que é FA. O que é esse FA? Falta de acompanhamento pedagógico. Por que eu estou falando que isso aqui é tão importante? Quando eu comecei a me preparar para o vestibular,
eu não tinha ninguém para me orientar, eu estava sozinho. Eu peguei um monte de livro e tal, e fui estudando, mas assim, eu não sabia se eu estava estudando o que era para estudar. Eu não tinha nem noção que eu precisava montar um horário de estudos, não sabia a ordem que eu precisava estudar. Então eu estava muito perdido. Quando eu fui para o cursinho, aí eu comecei a ter um acompanhamento. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, não, você pode tudo que você quiser sozinho, e você pode tudo que você quiser, você não sei o quê, você... É verdade, mas pensa comigo, quantas pessoas no mundo tiveram grandes conquistas sozinhas? Ah, Bruno, o Usain Bolt ganhou lá, não sei quantas medalhas, o Michael Phelps ganhou não sei quantas medalhas. Gente, o Michael Phelps tinha treinador, o Usain Bolt tinha treinador, é lógico que ele tinha. E ele tinha fisiologista, nutricionista, toda uma equipe para cuidar dele. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. E eu aprendi isso rápido. Daí eu fui e procurei ajuda no cursinho. E outra coisa, quando você está sozinho por sua conta, é normal você perder o foco. É normal o mundo te influenciar. Eu lembro quando eu estava estudando sozinho, e eu voltava do trabalho, tinha uma reunião da igreja lá no bairro que a Lucimara morava, minha namorada, na época, hoje minha esposa, e eu assim, hoje eu não vou estudar não, porque eu vou na reunião da igreja, e eu vou aproveitar e vou encontrar com a Lucimara. Aí eu já chegava em casa tarde, chegava no serviço cansado, voltava, não, eu tô cansado. É normal perder o foco, acontece com todo mundo. O pessoal do cursinho, quando eu entrei, me ajudou a ter um rumo. Me ajudou, você tem que fazer isso aqui. Eu vi os meus colegas estudando, eu falei, eu tenho que estudar também. O professor pergunta, e aí, já fez? Qual exercício você teve dúvida? Como que eu ia ter dúvida se eu não tivesse feito exercício? Eu ia passar vergonha, né? Então tinha pessoas para me orientarem. E eu não fiquei dependente só da minha disciplina. Porque eu não sei para você, mas é difícil a gente depender só da própria disciplina. Pelo menos para mim era. Né? E se você pensar assim, poxa, Bruno, as pessoas que vão para a academia, toda academia tem lá um instrutor que explica como que os aparelhos funcionam, né, que ajuda a passar uma série de exercícios, mas quem quer ter rendimento mais alto, contrata um personal trainer. O Cristiano Ronaldo, quando ele tinha 18 anos, ele foi contratado pelo Manchester United, ele montou uma equipe de mais ou menos 20 pessoas para cuidar dele, para ele se preocupar só em jogar futebol. Ele não precisava arrumar a cama dele, ele não precisava pagar as contas dele, ele não precisava fazer nada. Tinha alguém que ele entrava no carro, a pessoa levava ele para o campo, ou às vezes ele ia dirigindo, tudo bem, ele entra no carro e vai dirigindo, ele ia lá para o centro de treinamento. Mas ele tinha alguém para resolver tudo, ele nem sabia o que era uma conta de luz, provavelmente. Por quê? Para ele focar só em jogar futebol. O Messi faz a mesma coisa, o Neymar faz a mesma coisa, são pessoas populares que a gente sabe que trabalham com alto rendimento, eles têm equipes para ajudar, né? Os executivos das grandes empresas têm assistentes, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho alguns gerentes que trabalham comigo. E assim, as coisas que eles fazem eu não sei fazer direito. Eles fazem melhor do que eu. Entendeu? Eu preciso de uma equipe para fazer as coisas acontecer. Todo mundo precisa de uma equipe. E quem se prepara com equipe geralmente tem resultado melhor. Tá? E assim, quando uma pessoa se matricula num cursinho que custa 20, 30, 50 mil reais por ano, ela está contratando toda aquela equipe. Né? A pessoa que faz concurso público, dependendo do concurso, ela contrata um mentor na área de concurso, eles chamam de coach de concurso, né? Geralmente é uma pessoa que passou num concurso, ou passou em vários, e já ajudou outras pessoas a passarem. Por quê? Porque eles entendem que a falta de acompanhamento é um problema. Mas é um problema pela falta de acompanhamento em si? Não. É um problema porque as pessoas descobriram que o acompanhamento ajuda e muita gente tem acompanhamento hoje. Né? No presencial, alguns cursinhos dão acompanhamento, algumas escolas dão acompanhamento. Por isso que aqui a gente tem acompanhamento. Entendeu? A partir do momento que alguém tem um diferencial que você não tem, não ter aquele diferencial passa a ser um problema. Né?
como que você vai concorrer numa vaga top para um vestibular super concorrido e que pessoas que estão aplicando ali para aquele vestibular têm acompanhamento e você não tem? Fica mais difícil. Fica mais difícil de você alcançar o seu resultado, né? Só que assim, poucas pessoas sabem disso. E o fato é que esses erros, né, aula demais, aula chata, a pessoa não faz exercício, não aprende, ela fica ali estudando sozinha, isso é ruim para o ser humano. O ser humano fica triste, porque o ser humano gosta de aprender. E esses erros, eles impedem as pessoas de aprender, né? É só você ver o resultado das escolas do Brasil no Enem. Se você olhar a escola pública, pega aí todas as escolas públicas e vê a média de cada escola no Enem. Nenhuma delas tem média acima de 700, que é o mínimo, assim nem dá para passar em medicina. Medicina é 790 para lá. E das escolas públicas, é tipo 2% das escolas particulares. 2% das escolas particulares, 2% das escolas particulares consegue média acima de 700. As escolas que custam 2, 3, 4 mil por mês, né? Então, aí você vê como que a educação do brasileiro é ruim, né? A família investe ali 12 anos da vida da pessoa, investe tempo, 12 anos é tempo pra caramba, investe dinheiro, investe energia, muito dinheiro, muita energia ao longo de 12 anos, e a pessoa termina o ensino médio, não passei, vou ter que fazer um cursinho, vou ter que desistir, vou ter que pagar uma faculdade particular. A educação não serviu de nada. Todo investimento jogado no lixo, né? Porque as pessoas deveriam aprender na escola. Não era para ser assim do jeito que é. As pessoas deveriam aprender na escola. E foi por isso que eu montei o quadro. Porque essa desigualdade que existe hoje no Brasil, e eu não estou falando só de desigualdade econômica, não. Desigualdade econômica é uma consequência da desigualdade de acesso à educação de qualidade. Essa desigualdade que faz o nosso país ser subdesenvolvido. E é isso que me incomoda. Por isso que eu criei o quadro. Para resolver esse problema de desigualdade. Para usar a tecnologia e levar a educação de qualidade para as pessoas. E o primeiro passo são os programas de aprovação que a gente tem no vestibular. Bruno, qual que é a proposta pedagógica do quadro? Como que funciona essa metodologia e tal? Eu vou te explicar agora os fundamentos do método quadro. Tá? Eu vou te explicar os fundamentos. Deixa eu pegar uma água. Eu vou te explicar agora os fundamentos do método quadro de aprovação. E você vai poder usar esses fundamentos na sua vida, tá? Se você quiser. Se você precisar de ajuda, aí você fala com a gente. Se você, cara, não consigo resolver isso aqui por conta própria, beleza. Mas vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Para você, o seu cérebro, vamos lá. Aqui é o seu cérebro. Faz de conta que aqui é o seu cérebro. Aí aqui no seu cérebro você tem vários neurônios. Quando você assiste uma aula, vê um professor falando aqui, né? E você começa a entender um assunto, os neurônios, eles começam a se aproximar uns dos outros, tá? E aí, quando esses neurônios se conectam, você cria redes de neurônios. São as redes neurais. Essa conexão, ela não acontece durante a aula. Eu vou te explicar quando que ela acontece. Mas é essa rede neural, essas redes neurais é que são o conhecimento. Então, Bruno, eu estudei leis de Newton, eu aprendi leis de Newton. Como que você vai saber? Vai ter uma rede neural lá de leis de Newton. Bruno, aprendi a andar de bicicleta. Vai ter uma rede neural lá de andar de bicicleta. Bruno, aprendi a estacionar o carro, por exemplo. A minha está formando ainda. Vira e mexe, eu dou uma arranhada no carro.
minha rede neural de estacionar o carro está formando, não sou tão bom. A Lucimara é muito melhor motorista do que eu, né? Então a minha rede neural de estacionar carro está formando ainda, tá? Então é assim, você precisa conectar os neurônios, você precisa construir caminhos no seu cérebro. Então aprender, anota isso, aprender nada mais é do que construir caminhos no seu cérebro. Para construir esses caminhos, você precisa conectar os neurônios. Tá? Como assim, Bruno? Qual que é o passo a passo? Você aproxima os neurônios, conecta, e depois você tem que reforçar essas conexões. Isso aqui te gera 3 problemas. Primeiro problema, como que eu vou aproximar os neurônios? Como que eu vou conectar? Como que eu vou fixar a conexão? Essas são as perguntas que a gente precisa responder. Essas são as perguntas que a gente precisa responder. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui num exemplo. Imagina que você... Bicicleta, você quer aprender a andar de bicicleta. Aí você viu ali, tá uma bicicleta parada. Pô, bicicleta legal, aquela bicicleta ali. Gostei daquela bicicleta. Né? Como é que essa bicicleta funciona? Aí você vai lá para descobrir como que a bicicleta funciona. Você pede alguém para te explicar como é que funciona essa bicicleta. Né? Você assiste um vídeo no YouTube, deixa eu ver aqui, um vídeo sobre bicicleta. Você vê uma pessoa andando, anda ali para eu ver como é que é. Só que o que vai acontecer? Se você não tentar andar na bicicleta no mesmo dia, você entendeu como é que ela funciona. Você sabe, pô, entendi como que a bicicleta funciona. Enquanto a pessoa está te explicando, os neurônios estão aproximando. Como que anda de bicicleta? A pessoa está te explicando, o neurônio está aproximando. Só que se você não andar e deixar para andar no dia seguinte, você não consegue mais andar de bicicleta. Você tem que entender tudo de novo. Por quê? Porque você não aprendeu. O que você tem que fazer para aprender a andar de bicicleta? Você tem que ir lá, montar numa bicicleta e sair pedalando. É só assim que você vai aprender. Você monta na bicicleta e sai pedalando. Ah, Bruno, mas eu fiz isso e eu caí. Isso, e aí o que você fez? Eu tentei de novo. Aí você vai lá e tenta de novo. E você vai tentando, chega uma hora que você entra num fluxo de corrigir os erros, quando você está andando de bicicleta, aumenta a dificuldade, agora sem as mãos, sem uma mão, sem as mãos, sem os pés, sem os dentes. Brincadeira. Você aumenta a dificuldade para andar de bicicleta. Aí você erra de novo, aí você vai corrigir os erros, e aí você entra nesse ciclo. Nesse ciclo. Então, para você aproximar os neurônios, você tem que entender. Para você conectar, é quando você está aprendendo. E aí você tem que praticar. E para você fixar, é um ciclo de... Ele começa com um erro, uma correção e um acerto. Aí você aumenta a dificuldade, erra de novo, corrige e acerta. Erra, corrige, acerta. Erra, corrige e acerta. É assim que você aprende. É assim que você faz para aprender. Tem alguma coisa aí, diretor, que eu preciso... E aí, como que funciona isso quando a gente está falando de construir conhecimento, tá? Como que funciona isso quando a gente está falando de construir conhecimento? Deixa eu pegar uma outra caneta ali. Quando você está construindo conhecimento, você tem que entender, aprender e fixar. Como que você vai entender? Você vai entender na aula. A aula serve para você entender. Tem que ser uma aula bem explicada, o professor explica direitinho. Tem que ser uma aula que você está ali prestando atenção na aula, faz umas anotações. Então, aqui eu já entrei
nos fundamentos do método quadro, tá? Fundamentos do método quadro de aprovação. É o segundo item aqui da nossa aula. A gente falou dos erros, agora a gente está falando dos fundamentos. Eu dei uma conceituação antes do funcionamento do cérebro, agora eu estou falando dos fundamentos do método quadro. Então você precisa ter uma aula, essa aula tem que ser uma aula bem explicada, né? Você precisa ter uma postura ativa na aula, né? Você precisa tirar dúvidas durante a aula. Como você tira dúvida numa sala com 200 pessoas? Não tem jeito. Você tem que poder tirar a dúvida. E o que é essa postura ativa? É você fazer anotações. Que tipo de anotação? Um resumo tosco. Para você lembrar, para você mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Quando você mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante, com as anotações, na hora que você for dormir, o sistema límbico vai falar assim, opa, a Joana ficou estudando aquilo ali o dia inteiro, ela fez anotação naquela aula. Deve ser importante. Eu vou jogar fora o episódio do Naruto. Sei lá, nem sei, acho que é Naruto mesmo. Vou jogar fora o vídeo que eu vi no YouTube. Porque aquela aula era importante, porque ela anotou. Então o seu cérebro já começa a entender que aquilo é importante. Tá? Bruno, e a próxima parte de aprender? Para você aprender, você tem que fazer exercícios. Por que eu coloquei EI? Estudo individual. Estudo individual. O que é isso? Exercícios. Bruno, qualquer exercício? Não, não pode ser qualquer exercício. Tem que ser do fácil para o difícil. Tem que ser numa ordem crescente de dificuldade. E ao longo desse processo você vai, opa, isso aqui eu entendi. Boa. Ah, isso aqui eu entendi. Ah, isso aqui eu não entendi não. Aí você volta para tirar uma dúvida. Ah, entendi. Aí você, beleza. Então você está validando o que você entendeu e está identificando aquilo que você não entendeu e corrigindo. E aí você vai nesse ciclo. Você vai errar no meio do processo, mas está tudo bem. Você vai aprender, você vai praticar e você vai corrigir os seus erros. E aí fazendo esses exercícios, você sabe o que você entendeu, você sabe o que você não entendeu e você reforça e você estimula o seu raciocínio. Porque vai ter questão que você vai tentar resolver e vai falar assim, não vou na aula não, deixa eu ver aqui se me dá alguma ideia. Ah, peraí, esse exercício é parecido com esse, que é parecido com um pedaço do de cá. Entendi. Legal. Você vai desenvolvendo o seu raciocínio. Isso é bem diferente do que você aprendeu na escola. Porque na escola, o que você aprendeu foi... A lista de exercícios está toda na aula. Você não precisa pensar. É só você pegar a aula e fazer igual. Na prova, eu só vou cobrar o que estava na aula ou na lista. Mas no dia do vestibular vai ser diferente. O professor não vai cobrar só do jeito que cai na prova. Ele não vai cobrar só aquilo que ele ensinou na sala, desculpa. Ele não vai cobrar só aquilo que ele ensinou na sala. O vestibular vai cobrar raciocínio. E você tem que demonstrar isso. Você vai ter que pensar um pouquinho fora da caixa. Então, é importante você fazer os exercícios. Lembra que eu te falei? Eu vou anotar na aula para mostrar para o meu cérebro que aquilo é importante. Se você faz os exercícios no dia, o que acontece? Quando você faz os exercícios no dia, é que você acaba de aproximar os neurônios uns dos outros. E conecta eles. É fazer os exercícios. Então, por isso que é importante você fazer os exercícios. Para você aprender de fato, para você criar as conexões neurais. Entendeu? Aí, Bruno, mas isso é suficiente? Porque pelo que você está me falando, eu assisto, faço exercício, e beleza, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. Né? Aula dada, aula estudada. No dia. Vou fazer em inglês para ficar mais chique. Aula dada, aula estudada no dia. Aula dada, aula estudada no dia.
É suficiente? Não, não é suficiente. Tem um outro passo. E o outro passo é você praticar. Presta atenção. Imagina que você estudou esse assunto aqui hoje. Isso aqui é o seu conhecimento. Isso aqui é o seu conhecimento. Você estudou e está com esse nível de conhecimento aqui. Opa, é 100. Meu conhecimento é 100%. Você foi lá, conectou os neurônios, beleza. Com o tempo, você vai esquecendo. Né? A gente chama isso aqui de curva de esquecimento. Você vai esquecendo. As conexões dos neurônios vão ficando mais fraquinhas. Aí de tempos em tempos você tem que fazer o quê? Você vem aqui, estuda de novo. Você estudou de novo, o seu conhecimento sobe para 100% de novo. Então, aquele conhecimento que vinha caindo, você sobe ele. E aí, Bruno, mas aí eu vou esquecer de novo. Vai, mas você vai esquecer mais devagar. Então, o que eu faço? Daí um certo tempo, eu vou lá e estudo aquele assunto de novo. Aí o meu conhecimento sobe para o 100%. Bruno, mas eu vou esquecer, mas vai ser mais devagar. Até que chega uma hora, lá para a terceira vez, que você construiu o conhecimento, está aqui no 100% e ele você praticamente não esquece. Bruno, então é o seguinte, eu faço exercício de manhã, de tarde, de noite. Não, não funciona assim. Lembra, de noite, na hora de dormir, o cérebro joga um bocado de coisa fora? É tipo assim, cada noite de sono... Imagina que você escreveu um negócio ali na areia da praia, né? Foi pra praia, escreveu na areia da praia. E aí veio uma onda e apagou. Aí você tem que ir lá escrever de novo. Só que, pô, não quero que apague. Você vai lá e escreve mais forte. Fazer os exercícios é escrever mais forte. Aí vem umas 2 ondas para apagar. 3 ondas. Como se fossem 3 noites de sono. Aí você fala, não, peraí, eu vou fazer um buraco. Aí não apaga mais, entendeu? É só uma analogia. Mas de quanto em quanto tempo? Você dá uns 7 dias aqui, ó. 7 dias, 7 dias, 7 dias. Como assim, Bruno? Você assistiu a aula hoje, fez exercício hoje. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem você faz a mesma coisa. Só que você não precisa mais assistir aula, você só faz exercício. Aí na sexta-feira da outra semana você faz exercício de novo. Aí na sexta-feira da outra semana, no sábado, você tem um simulado. Então isso aqui pode ser uma... Ó, você vai fazer aula mais lista no primeiro dia, né? Aula mais exercício. Aula mais exercício no primeiro dia. Exercício uma semana depois. Exercício uma semana depois. Exercício uma semana depois. Isso aqui pode ser lista. Isso aqui pode ser lista, mas é bom que seja simulado, tá? É bom que seja um simulado. Para você combater as curvas de esquecimento. Beleza? Então eu preparei uma tabelinha resumo para mostrar para você. Você pode mostrar para o pessoal, por favor, diretor? Aí você faz um print dessa tela, guarda aí no seu celular. E ó, compartilha isso que eu estou te mostrando aqui lá no Instagram e me marca. Para você me marcar, você pode escolher. Você pode fazer @bgwerneck. Não sei se dá para me colocar ali do lado, de baixo, se eu vou aparecer. Mas você pega essa tabelinha, vamos ver, ó, para construir conhecimento é preciso criar redes neurais, que são os caminhos no cérebro, tá bom? Primeira etapa, entender, participar de aulas bem explicadas com uma postura ativa. Segunda etapa, aprender, fazer os exercícios corretos na ordem correta. Terceira etapa, fixar, que é combater as curvas de esquecimento, fazendo a revisão de tempos em tempos, que é o que eu chamo aí de revisão espaçada. Se você quiser, não precisa fazer, mas se você quiser, faz um print dessa tela e me marca lá no Instagram. Eu vou escrever o meu Instagram aqui para você me marcar. Na verdade, eu vou escrever o Instagram do quadro. Coloca aqui, diretor, por favor. É @quadro EAD. Você pode marcar lá no Instagram do quadro, que eu vou ver e... Eu vou ficar aqui para mostrar. Que eu vou ver o que você marcou e aí se você fizer um post e me marcar, eu vou lá e comento, vou te dar os parabéns, entendeu? Se você fizer um stories, eu vou curtir.
Se você fizer um post, eu compartilho o seu post. Se você fizer um stories, eu compartilho o seu stories. Se você não querer virar digital influencer, aí você pode aproveitar para ganhar mais uns seguidores, tá bom? Pode até montar um Instagram de estudante, dar um dinheirinho. Mas o fato é que você pode marcar lá pra gente poder... Assim, a gente vai ficando mais próximo cada dia, né? Quem não conhece ainda, tá bom? Se você tá vendo a parte gravada também, tá? Fica à vontade. Beleza? Vamos avançar aqui. Agora eu quero falar com você sobre a jornada da aprovação. Bruno, que jornada da aprovação? A gente vai analisar alguns casos, a gente vai entender o que esses alunos fizeram. Quais alunos? Mostra aí, diretor, pro pessoal. A gente vai entender o que esses alunos fizeram, esses alunos que o diretor vai mostrar para vocês aí, que eles fizeram para passar. E também a gente vai ver o que esses outros alunos, que são os do ITA, e tem uns da SpaceX e da AFA também. Tá bom? A gente vai ver o que eles fizeram. Tá? Pode pagar, não precisa mostrar esse slide não, que tá passando um pouquinho na frente. Bom, como que é a jornada da aprovação? Vamos lá. O que é a jornada da aprovação? É o que uma pessoa faz para ser aprovada, tá bom? Essa jornada da aprovação... Qual caneta que eu vou usar? Vou usar uma preta. Jornada da aprovação. Essa jornada, ela tem 3 etapas. Etapa 1, etapa 2... vamos fazer assim, vamos dividir assim, ó. Etapa 1, etapa 2 e a etapa 3. Tá bom? A primeira etapa, anota aí, que isso é importante para você. Aí que você vai ter assim que você vai organizar a sua preparação para o vestibular. Por exemplo, eu não sabia disso quando eu comecei a me preparar. Se eu soubesse, tinha ficado mais fácil, tá? Mas é isso aí que você vai ter que aprender a fazer. A primeira etapa é uma etapa de planejamento e organização. O que você vai fazer nessa etapa? Você vai montar um cronograma, você vai montar um horário de estudos, você vai definir as suas metas, você vai pegar os materiais. É isso que você vai fazer nesse período. Essa etapa, ela pode durar de 0 a 3 semanas. Bruno, como assim 0 a 3 semanas? Porque pode ser que alguém faça isso pra você, né? Pode ser que alguém faça isso pra você. Você não precisa fazer, entendeu? Você pode arrumar alguém que faça pra você. Faz aí, por exemplo, se você quiser, eu posso fazer isso pra você. Se eu quiser, eu posso fazer, né? A gente só precisa entrar num acordo. O que eu vou ganhar em troca se eu fizer isso pra você, entendeu? Porque se você passa em medicina, no ITA, na SpaceX, na AFA, você está querendo alguma coisa em troca. Então nós temos que entrar num acordo, né? Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de coisas simples, tá? A outra etapa é uma etapa que eu chamo de a preparação propriamente dita. É a preparação, é onde você vai estudar. O que você vai fazer? Nessa etapa, você vai cumprir o cronograma, você vai basicamente estudar. Por quê? Porque você já organizou tudo aqui. Aqui é a organização, está tudo organizado. Então você vai cumprir o cronograma, você vai cumprir o horário de estudos, você vai ver se você está atingindo suas metas de avanço, de exercícios, de desempenho. Você vai usar o material que você preparou, então você vai assistir às aulas, vai ler os livros, vai ler as apostilas, os materiais, vai fazer as listas, vai fazer os simulados, vai tirar as dúvidas. Então, tirar dúvidas, você tem que tirar as suas dúvidas. Você vai ter redação corrigida, alguém vai ter que corrigir sua redação, por quê? Porque no dia do vestibular vai cair uma redação, você precisa corrigir a redação. Vai ter simulado, então tem alguém lá para corrigir o seu simulado e dizer quanto que você tirou e mostrar como que você está indo em relação aos outros. Tudo isso você vai fazer durante essa etapa. Essa etapa, ela vai durar de 20 a 30 semanas. Tá? Ela vai durar de 20 a 30 semanas. Beleza. Por que 20? Porque tem gente que vai deixar para começar a estudar em abril. E aí são 20 semanas no máximo.
Por que 30? Porque tem gente que vai começar a estudar agora e vai ter mais tempo, pode ter até mais do que 30 semanas, né? Então depende de quando você vai começar a estudar. Quem começa a estudar antes tem mais tempo. Como assim, Bruno? É só você pegar o número de hoje até o dia da prova, ver quanto que isso dá em dias e comparar com quem vai começar em abril, com quem vai começar em fevereiro, março, né? E a última etapa é a etapa da revisão final. O que você vai fazer nessa etapa de revisão final? Provas antigas. Como assim, Bruno? Você fez provas antigas? Fiz. Eu fiz 20 anos de provas do ITA quando eu estava me preparando para o vestibular. E o que eu recomendo é 20 anos de provas do ITA. 20 anos do Enem? Não, o Enem faz 10 anos de provas do Enem. Mas como assim? Faz os 10 anos das provas, faz o Enem PPL, teve ano que repetiu, né? Aqui no quadro tem simulado Enem, a pessoa pode fazer os simulados. Então tem várias formas aqui de você fazer essa revisão final, tá? E essa revisão, ela vai durar de 2 a 10 semanas. O que é que vai definir se ela vai durar 2 ou 10 semanas, Bruno? O que é que vai definir se ela vai durar 2 ou 10 semanas? Vai definir se você tem alguém para fazer o seu planejamento, você vai usar 0 semanas para fazer o planejamento. Essas 3 você pode colocar aqui na preparação ou na revisão. Se você começa a estudar antes, você tem mais tempo para fazer provas antigas. E tirar suas dúvidas das provas antigas, treinar para o dia da prova. A prova antiga é importante para isso, para você poder tirar as suas dúvidas. Bruno, qual é a vantagem de eu ter um planejamento sem a ajuda de ninguém? Você aprende a fazer. Depois você pode ensinar aquilo para outras pessoas. Talvez você não vai aprender de primeira. Mas vai te custar tempo. Qual é a vantagem de eu ter alguém para me ajudar nessa etapa? A vantagem de eu ter alguém para me ajudar é que eu não perco tempo fazendo isso. Eu só tenho que seguir. Foi o que aconteceu comigo no cursinho, é o que acontece com os meus alunos aqui. A gente tem uma equipe que orienta eles, tem os tutores, tem a equipe pedagógica. Bruno, qual que é a vantagem de... O que acontece se eu não tenho ninguém para me ajudar nessa fase da preparação? É você que tem que fazer tudo. Você tem que estudar, ok, se você vier estudar aqui no quadro, você vai ter que estudar também, tá? Ninguém vai estudar para você. Você tem que tirar suas dúvidas, de algum jeito, você tem que correr para tirar suas dúvidas, você tem que arrumar alguém para corrigir suas redações, você tem que arrumar os seus simulados e pedir alguém para arrumar os seus simulados. Se você tem ajuda, você não precisa se preocupar em tirar suas dúvidas, porque alguém vai tirar. Aqui, por exemplo, tem um monte de monitores para tirar as dúvidas. Você não precisa corrigir as suas redações, porque alguém vai corrigir. Aqui tem um corretor, ele recebe a sua redação, e se ele não corrigir a sua redação em menos de 24 horas, ele vai ter que conversar com o RH. Simples assim, redação corrigida em menos de 24 horas. Simulado, tem uma equipe aqui que monta o simulado para você. Né? No cursinho geralmente tem, simulado geralmente tem, redação nos outros cursinhos geralmente demora mais. Né? Então, assim, tem bastante gente, é uma equipe. Bruno, como que é quando eu estou ali na parte final? Bom, você tem que procurar as provas, baixar as provas e tal. Né? E fazer as resoluções e conferir, porque aqui também tem dúvida. Aqui também tem redação para corrigir. Se você tem ajuda, aí alguém vai te entregar a prova mastigada para você só resolver. Você não perde tempo procurando prova. Né? Se você já tiver feito tudo aqui, beleza, mas não sei, geralmente sobra alguma coisinha para fazer no final. Então, aqui você já pega a resolução pronta quando tem alguém te ajudando. Aqui no quadro tem resolução em texto e resolução em vídeo. Você escolhe. Né? Então tem vários benefícios de fazer com ajuda. Eu até preparei uma tabelinha aí que eu queria mostrar para você qual que foi o resumo disso que eu falei, né, da jornada da aprovação. Você mostra, pessoal, diretor? Já está mostrando, né? Então, ó, você tem uma etapa que é o planejamento, e ali está resumido, então você pode tirar um print disso aí e me marcar lá no Instagram do mesmo jeito, se você quiser, tá bom? Que eu comento, ajude a divulgar, te ajuda a ganhar alguns seguidores, beleza? Mas tem aí um resumo, né? O tempo que vai demorar, de 2 a 4 semanas é o planejamento, o treinamento de 20 a 30, eu até coloquei um pouco mais de tempo ali, né? Eu devia ter colocado 0, porque se tem alguém para fazer, você não tem que se preocupar.
mas se você quiser fazer, vai demorar umas 2 semanas no mínimo. Até você se adaptar, né? Tem a parte da revisão, que está ali também, resolução de provas antigas. Pronto, está o quadro resumido aí. Beleza. Bruno, o que eu preciso fazer para passar num vestibular concorrido, de fato? Porque você falou que ia me mostrar caso de pessoas que fizeram, que não sei o quê, até agora você só está aqui me falando coisa, né? Já anotei tudo, mas você está falando. Então volta para mim aqui, diretor. O que você quer saber? Você quer saber quantos exercícios as pessoas fizeram? Quantas redações essas pessoas fizeram? Quantos simulados essas pessoas fizeram? Quantas aulas elas assistiram? Então, vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso é o caso da Kimberly. A Kimberly passou em medicina na Unifesp. A Kimberly, segundo os registros da nossa plataforma, fez 14.234 exercícios. É isso que a pessoa precisa fazer. Considerando que a pessoa faz ali uns 15 exercícios por hora, então ela teve 1.000 horas só fazendo exercício aproximadamente. Né? 1.000 horas só fazendo exercício, isso aí dividido por 200 dias, dá 5 horas por dia mais ou menos fazendo exercícios. É o que ela fez para passar. É com esse tipo de pessoa que você está concorrendo. Tem como me colocar para aparecer? Estou aparecendo já, beleza, obrigado. É com esse tipo de pessoa que você está concorrendo. A Kimberly fez 78 redações, uma média de 2 redações por semana, um pouco mais até. Ela fez 41 simulados. Bruno, mas se eu fizer 14 mil exercícios, 78 redações e 41 simulados, eu vou passar também. É isso que tem que fazer. Entendeu? Vamos ver mais um caso. O Moisés, que passou no ITA. O Moisés já fez um pouco menos. Ele fez mais ou menos 5.943 exercícios, né? Mais ou menos 6 mil exercícios. Sei lá, vai que ele era bom já em matemática, física, ele queria o ITA. Mas o Moisés fez 255 redações. Ele fazia uma redação todo dia, se bobear mais do que uma. Por quê? Porque o Moisés sabe que para passar no ITA, quem sabe redação tem um diferencial. A gente contou isso para ele. Toda semana ele fez simulado. Bruno, mas se eu fizer 6 mil exercícios, eu que gosto de matemática, física e química, que tenho até facilidade, e fizer uma redação por dia, e fizer um simulado por semana, eu também vou passar. Uai. Essa é a ideia. Então é isso que você tem que fazer. Quanto mais tempo você tiver para fazer exercício, melhor. Vamos ver mais um caso. Leandro passou em medicina. O Leandro já é casado, já tem quase 40 anos, passou em medicina. O Leandro fez 8.620 exercícios, fez 51 redações e 21 simulados. O Leandro trabalhava, né? Ele tinha umas coisas lá para resolver. Eu não lembro direito se ele trabalhava o tempo todo, mas ele tinha família, ele tem a família para cuidar, né? Então ele não tem tanto tempo quanto um aluno que não tem família ainda. Né? Por isso que é bom começar antes. Mas aí, Bruno, se eu fizer 8.600 exercícios, 51 redações e 21 simulados ao longo de um ano de preparação, eu também vou passar. Só que a maioria das pessoas não faz. E por isso eles não passam. E só um pouquinho de gente que faz. E por isso passa. Olha o Pedro. O Pedro passou no ITA, ele fez 325 redações. Ele fez 7.152 exercícios. Mas ele precisava fazer muita redação, ele fez mais de uma redação por dia, 38 simulados, deu um migué aí que teve uns 2 ou 3 simulados que ele não foi, mas ele fez muito simulado, quase toda semana. Por isso que ele passou em 6º lugar, inclusive, no ITA. Olha o Thales fez 5 mil exercícios, fez 5 redações e 7 simulados, mas passou no IME. Bruno, então quer dizer que eu posso fazer só 5 redações e só 7 simulados? Olha, você vai concorrer com o Pedro. Você vai concorrer com o Moisés. É uma decisão que você tem que tomar. Não, Bruno, mas eles já não passaram? Sim, mas já tem gente que está fazendo o que eles fazem. Então é uma decisão que você tem que tomar. Se você vai fazer 5 mil exercícios ou 10 mil, a decisão é sua. Bruno, e AFA? Vamos ver uma menina da AFA, Ana Carolina. A Ana Carolina fez 12 mil exercícios. 18 redações e 2 simulados. É isso que a pessoa precisa fazer, pelo menos. A gente agora vai ter mais simulado da AFA, na turma SpaceX AFA. Vamos ver o Gabriel. O Gabriel passou em medicina.
7.500 exercícios. O Gabriel estava fazendo junto com o ensino médio, 3º ano. Então explica por que ele fez menos. Ele já fazia as redações do colégio, né? Mas ele fez 11 simulados, um simulado por mês, pelo menos. Bruno, eu posso fazer menos exercícios? Pode, só que você vai concorrer com pessoas assim. É uma decisão que você tem que tomar. É a sua concorrência. Bruno, mais um exemplo da AFA, por favor. O Lucas. O Lucas fez 8.000 exercícios, 58 redações e 23 simulados. Você está concorrendo com essas pessoas. Vamos ver o caso da Camila? Olha a Camila. Você vai concorrer. Com quem que você concorre para passar em medicina na USP? É 15.000 exercícios. 156 redações, 3, 4 redações por semana. 33 simulados. Ela fez os simulados da turma dela e ainda fez outros, porque ela fez Enem, UVEST, Unicamp, Unesp, ela fez todos os simulados que tinha para a turma medicina, né, que agora é o programa de aprovação em medicina. Bruno, eu posso fazer menos? Pode, mas você está concorrendo com pessoas que fazem isso. Pelo sim, pelo não, eu escolhi fazer 20 anos de provas antigas do ITA quando eu passei. Essas pessoas que passaram escolheram fazer muitos exercícios, né? E aí, tá bom, diretor, vamos... Tem mais um caso que é do Gabriel, mostra pro Gabriel rapidinho, pessoal. O Gabriel fez 10.000 exercícios, 27 redações e 28 simulados. Passou na SpaceX. Mas eu quero que vocês fiquem gravados com o caso da Camila. Vamos voltar no da Camila e depois pode voltar para mim. O caso da Camila é esse, ó. O caso da Camila é isso, é 15.000 exercícios, 3, 4 redações por semana, 33 simulados. Esse é o perfil de aluno que eu estou buscando. Eu não estou exigindo que o aluno seja inteligente. Não faz diferença para mim se você é inteligente. Não faz diferença para mim se você é pobre, se você é rico. Não faz diferença nada para mim. Faz diferença para mim se você vai sentar e vai dedicar suas 8 horas de estudo por dia. Isso que é importante para mim. É isso que eu quero saber. É esse tipo de aluno que eu quero. E se você é esse tipo de aluno, se você é uma pessoa que está buscando esse resultado, aí agora nós vamos ter que conversar mais sério. Porque para você conquistar a sua aprovação, tem um caminho. Quando que esse caminho começa? Mostra, por favor, diretor, a escalada da aprovação que eu preparei para eles. Esse caminho começa quando você decide que quer passar no vestibular concorrido. Eu sei, a gente fica nervoso. Eu sei, a gente fica preocupado. Eu sei, a gente fica triste. Mas aí chega uma hora que você começa a acompanhar o conteúdo gratuito do quadro. E aí você começa a ver o que o quadro faz. Pode passar, diretor. E aí você, caramba, esses caras estão aqui me ensinando a estudar. Eles colocam um monte de aula grátis na internet. Eles fazem 100 horas de revisão para o Enem. Eles fazem 30 horas de revisão para o ITA. Eles pegam os professores deles, que são caros pra caramba, e botam para me ensinar de graça. E o dono do negócio separa 2 horas do tempo dele, para de falar com os diretores e vem falar comigo. Velho, eu nunca vi isso na minha vida. Caramba, que legal. E aí você vem participar de um evento como esse que você está participando hoje. Como tantos outros que a gente faz. Pode passar para o próximo. E aí você vem participar dos eventos. E aí você fala, caramba, que negócio interessante. E aí chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, se você vai entrar ou não em um dos programas de aprovação do quadro. E aí quando você entra, você vira um nerd. Desculpa, esse óculos aí não é à toa, não. Talvez você não precise usar óculos, mas olha, aqui dentro vai começar a correr sangue de nerd em você, quer dizer, aqui dentro. Vai começar a ter umas ondinhas de nerd aí. E aí você vai estudar. E aí você vai passar. E aí na hora que você passar, você vai botar aquele óculos escuro, vai ficar lá, passei. E aí você vai até receber dinheiro do quadro, porque a gente vai querer te contratar para trabalhar de monitor, para trabalhar de embaixador, para trabalhar como tutor dos outros alunos que estão querendo passar, você vai poder passar aquilo que você aprendeu para eles. Você vai poder fazer estágio, dependendo da sua área. Aí a gente começa a te pagar para você estudar aqui, para você trabalhar aqui.
Entendeu? Essa é a escalada, mas não só aqui no quadro, você pode trabalhar em outros lugares, mas é isso que acontece quando você entra numa universidade pública, quando você passa num vestibular concorrido. Essa é a escalada da aprovação. Pode voltar para mim, diretor. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você quer passar em um vestibular concorrido? Antes, eu vou te explicar como que funcionam os programas de aprovação do quadro. Mas antes eu preciso explicar para quem são esses programas de aprovação. Para quem é o programa de aprovação em medicina? Para quem é o programa de aprovação no ITA e no IME? Para quem é o programa de aprovação SpaceX-AFA? É para quem quer passar em vestibulares concorridos. Bruno, eu quero passar num curso que não é muito concorrido, numa faculdade que não é concorrida. Não é para você. Você não precisa desse programa. Você pode procurar outro. Mais barato, inclusive. Que você vai conseguir o seu objetivo. Mas se for para um programa concorrido, é você que eu estou procurando. Eu fiz isso tudo aqui para você entender quem eu estou procurando. O que mais? Esses programas são para quem está disposto a fazer o investimento de tempo que o programa exige. 8 horas por dia, de segunda a sexta, 40 horas por semana. Bruno, eu posso estudar algumas horas no final de semana para compensar as 40? Porque eu trabalho, porque eu tenho outras coisas? Pode. Bruno, eu já estou estudando na escola. Beleza, então no seu caso não vão ser 40, vão ser menos. O tutor pedagógico te orienta nisso, se você quiser. Mas você tem que estar disposto a fazer o investimento de tempo. Você tem que querer uma preparação individualizada. Bruno, eu quero descobrir tudo sozinho. Beleza, não é para você. Não, eu quero uma preparação individualizada. Eu não quero perder tempo com outras coisas que não sejam estudar. O programa é para você. E o programa é para quem entende que vai precisar investir para passar em um vestibular concorrido. Investir o quê, Bruno? Dinheiro. Não é de graça o programa. Não é 1 quilo de banana na feira. Agora, se você não faz questão de passar em um vestibular concorrido, o programa de aprovação não é para você. Se você não tem a disposição para dedicar o tempo necessário que o programa exige, o programa de aprovação não é para você. Não precisa se preocupar com isso, com o programa de aprovação. Não precisa entrar. Se você não quer, ou não vai querer, não está disposto, não está disposta a seguir as orientações dos especialistas no método, não faz sentido para você. Bruno, você está falando que se eu não quiser passar no vestibular concorrido, não preciso matricular no quadro? Não. Nem se você não quiser investir o tempo necessário que o programa exige. 40 horas por semana, mais ou menos. Distribuídos ao longo da semana. Se você não está disposto a seguir as orientações dos especialistas da nossa equipe, também não precisa se matricular. E se você quer uma solução baratinha, 20, 30, 40, 100 reais por mês, não é o seu programa. Ele não vai custar esse valor. Bruno, mas assim eu vou embora. Você gostou das coisas que você aprendeu aqui? Você está feliz com o que você viu aqui hoje? Com a jornada da aprovação, o que você tem que fazer, com as informações sobre o método, com como que seu cérebro funciona, o que uma pessoa precisa fazer? Tô, Bruno, tô satisfeito. Tô satisfeita, mas eu não quero investir. Beleza. Posso ir embora, Bruno? Pode. Assim, quem sou eu para dizer o que você pode fazer ou não? Mas, claro, não precisa você ficar aqui mais. Não vai ter mais conteúdo, assim, sabe? Agora eu vou explicar como que funciona o programa de aprovação. E o programa de aprovação, os programas de aprovação do quadro, eles são divididos em 4 camadas, tá? Programas de aprovação. Tem o MED, o ITA, IME e o SpaceX-AFA. E tem o programa Filhos Bem-Sucedidos também, que é para quem está no 1º ou no 2º ano do ensino médio.
Você vai encontrar tudo isso lá no site. Se você tiver dúvidas, você pode pedir alguém da equipe do quadro, que eles estão aí no chat para conversar. Você pode deixar um comentário. Você pode entrar no WhatsApp, que o pessoal vai escrever nos comentários. Você pode entrar no site do quadro. Na descrição do vídeo também vai ter todos os contatos para você entrar, se você está vendo gravado. Mas vamos lá, qual que é a primeira camada? Conteúdo completo. O que é conteúdo completo, Bruno? Todo o conteúdo que vai cair no seu vestibular, em aulas gravadas, mais as listas de exercícios para você treinar o que você estudar e para fazer a revisão espaçada, mais as aulas ao vivo que são temáticas e estratégicas. Como assim temáticas e estratégias? São aulas que têm aqueles conteúdos que mais caem no vestibular, aulas que têm temas mais difíceis do vestibular, do Enem, do ITA, da USP, do Unicamp, aulas que têm temas que as pessoas têm mais dificuldade. Às vezes o tema ele não é tão difícil, mas as pessoas têm dificuldade. Então, as aulas temáticas são para isso. Bruno, eu quero passar em medicina pelo Enem, programa de aprovação em medicina. Quero passar em medicina para a USP, programa de aprovação em medicina. Bruno, quero passar em engenharia na USP ou no Enem, programa de aprovação em medicina. Por quê? Se você está preparando para passar em medicina, você passa em qualquer um desses que não são ITA, IME e nem militares. Quero passar no ITA ou no IME, programa de aprovação ITA-IME. Quero passar no SpaceX na AFA, programa de aprovação SpaceX AFA. O que mais, Bruno? 2. Serviços ilimitados. O que são serviços ilimitados? Monitoria ilimitada. Você pode enviar quantas dúvidas você quiser que os nossos monitores vão resolver rapidinho, tá? Coisa de um dia, beleza? E às vezes na mesma hora, dependendo do horário que você postar. Se você postar a dúvida de manhã, vai ser de manhã mesmo, entendeu? Se você postar a dúvida às 6 horas da tarde, aí provavelmente vai ser no dia seguinte, que eles já foram dormir, já foram para casa, tá? O que mais? Redação. Proposta de redação ilimitada. Você pode fazer quantas redações você quiser. Todas as redações corrigidas em 24 horas. Você pode trocar ideia com o corretor. Cara, não entendi isso que você falou, como que eu faço esse trecho melhor? Fica tudo registrado na plataforma, você pode consultar quantas vezes você quiser. Redações corrigidas em 24 horas. Beleza? O que mais que tem aqui na parte de conteúdo? Simulados. Inclusive o simulado do Enem com TRI. O simulado do Enem com TRI todo mundo tem acesso, porque todo mundo quer fazer o Enem. O simulado da turma ITA tem os simulados do ITA, do IME, né? Simulado da SpaceX tem o simulado da SpaceX, da AFA. E se você pedir, a gente coloca todos os simulados para você também. Não tem problema não. Isso a gente resolve. Tá? Eu falo umas coisas aqui, depois o pessoal lá fala, não sei, mas deixa eu dar um jeito, a gente resolve. Tá? O pessoal da equipe que está vendo aí pode ficar tranquilo. Se eu falei alguma coisa que vocês não estavam esperando, a gente resolve. Mas é isso. O que mais, Bruno? Você falou que são 4 camadas. Tem uma 4ª camada, que é a neurociência aplicada à educação. O que é isso? A nossa plataforma é uma plataforma inteligente. Ela se adapta às suas necessidades. Ela te mostra o que você precisa estudar, o que você não precisa estudar. Tá? E toda vez que você demonstra esforço, que você faz os exercícios, faz os simulados, você tem recompensas virtuais. É como se fosse um jogo. Você vai tendo recompensa virtual. Isso vai mostrando para o seu cérebro que você está ganhando. Quando você acerta um exercício, você ganha. Quando você tenta de novo, você ganha também. Quando você faz um simulado, você ganha. Quando você envia uma redação, você ganha. Quando você tira uma dúvida do seu colega, você ganha. E aí a gente tem um sistema de competição, mas não é uma competição de quem tira a maior nota. É uma competição baseada no esforço. Eu não quero aqui só os alunos brilhantes, eu quero os mais esforçados. Porque no longo prazo, o esforço, ele vence o talento. E vence assim muito fácil. Tá? E aí a 4ª camada é o acompanhamento pedagógico individual. Tutoria. Tá? O que é essa tutoria? Você vai ter, quando você se matricular em um dos programas, você vai ter uma pessoa, deixa eu anotar aqui, você vai ter uma pessoa que é um tutor
que ele é especialista no método quadro de aprovação. Ele sabe, tintim por tintim, como que o método funciona. Ele foi treinado. E aí esse tutor vai te acompanhar. Assim que você se matricular, né, ali no mesmo dia, talvez no dia seguinte, dependendo do horário, você vai marcar com esse tutor um horário, uma videoconferência, para vocês conversarem e montarem a sua estratégia de estudos. Bruno, mas não é uma estratégia para todo mundo? Não, é a sua. Que respeita o seu histórico, que respeita o seu momento de vida, que respeita os seus objetivos, que respeita a sua realidade, aquilo que você tem facilidade, aquilo que você não tem, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Então você vai fazer isso. E você vai ter contato constante, né, dentro das nossas ferramentas de comunicação, com a equipe de tutoria. E aí, periodicamente, vai depender do seu desempenho, mas periodicamente você vai ter, desempenho não, do seu esforço. Periodicamente você vai ter encontros individuais com o tutor pedagógico e você vai poder avaliar se a sua estratégia está funcionando, você vai poder compartilhar com ele alguma dificuldade que eventualmente você tenha. Enfim, ele vai ser um personal trainer, assim, vai ser alguém que vai acompanhar você, vai ser um amigo seu, assim, de verdade mesmo, entendeu? Com foco na sua aprovação. Tá? Quem entrar nessa condição da Black Week, que eu vou falar daqui a pouco, eu garanto que vai poder ter um atendimento a cada 2 semanas, se quiser. Beleza? O primeiro atendimento você tem que estar na faixa verde, mas a faixa verde você tem um sistema que vai te ensinar a entrar na faixa verde, né? O segundo atendimento, na verdade, o primeiro é garantido. Então você vai ter um atendimento a cada 2 semanas. Quem entrar nessa condição da Black Week. Bruno, e se eu entrar depois? Eu não garanto que vai ser a cada 2 semanas, porque a tutoria enche. Não é fácil arrumar tutor bom, tá? Então, isso eu posso te garantir. Isso que tem aqui, faz parte de todo o programa, de todos os programas. O que tem de diferente de um programa para o outro? Vou marcar de vermelho. Os simulados. Os simulados da turma ITA a turma ITA tem simulados específicos para o ITA, a turma SpaceX tem simulados específicos para a SpaceX e para a AFA, a turma ITA tem simulados específicos para o ITA e para o IME, e a turma MED tem os simulados específicos do Enem, da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, se não me engano, tem que ver direitinho, mas eu acho que tem simulado da Unesp, sim. Então tem os simulados dos principais vestibulares, tá? O que mais que muda? O formato da correção de redação. Se você, na hora de enviar a sua redação, falasse, olha, eu quero que essa redação seja corrigida nos moldes do Enem. Beleza, vai ser corrigida nos moldes do Enem. Ah, eu estou enviando uma redação da SpaceX, vai ser respeitado a SpaceX, vai ser respeitado da AFA. Bruno, eu estou enviando uma redação nos moldes do ITA, vai ser respeitado do ITA, vai ser respeitado do IME, se for o caso do IME. O que mais? As aulas ao vivo temáticas são específicas de cada programa. As aulas ao vivo temáticas da medicina, do programa de medicina, são específicas do programa de aprovação em medicina. As aulas temáticas da ITA-IME são específicos do ITA-IME. As aulas temáticas da SpaceX e AFA são específicas da SpaceX e AFA. É a mesma aula para todo mundo, Bruno? Não! Cada um vai ter o seu grupo de aulas temáticas. Eu vou poder assistir o dos outros, Bruno? Pode, se for ao vivo. Se for gravado, aí tem que conversar lá com o seu tutor para ver o que ele faz. Tá? Mas não precisa. Você que está na MED, foca aqui. Você que está no ITA, foca aqui. Você que está no SpaceX, foca aqui. No SpaceX AFA, foca aqui. Tá bom? Os treinamentos de resolução de provas. Isso é um bônus, na verdade. Então, tem o treinamento de resolução de provas. Isso é um bônus. Um bônus. Maicon, depois tira uma foto disso aqui e publica lá nos stories para o pessoal ver. Quando eu terminar. O treinamento de resolução de provas de cada programa é diferente. As mentorias de cada programa são diferentes. Periodicamente você tem mentorias com a equipe de ensino. Então cada turma vai ser a sua mentoria específica. Tá? O recreio. O que é o recreio? O recreio é uma área de convívio dentro da plataforma, onde os alunos e a equipe pedagógica trocam ideia e compartilham e aprendem junto, entendeu? É tipo um recreio mesmo de escola. O pau quebra lá, o pessoal se diverte, é bem legal assim. Então,
cada turma tem o seu recreio. E o acompanhamento pedagógico é individual, né? Bruno, mas você não precisava falar que é individual. Bruno, não precisava você falar que é individual, né? E que é específico do programa se é individual, porque eu vou estar num programa só. Eu sei, desculpa. É que às vezes eu repito, porque fica mais fácil para eu me organizar, entendeu? Então até para eu me organizar fica mais fácil, tá? O que tem de bônus para todo mundo? Tem uma matemática básica. Muita gente chega aqui com dificuldade em matemática, e a gente pega e ensina matemática lá do fundamental. Isso é um bônus. A gente vende separado, mas quem entra nos programas tem de bônus. E o que tem ali? A semana de aceleração de estudos. O que é essa semana de aceleração de estudos? É quando a gente reúne todos os novos alunos e trabalha com eles, a equipe pedagógica, tudo online, durante toda a semana, com atividades, durante toda a semana, tipo um workshop, para o aluno avançar nos estudos, entendeu? É uma semana de uma semana, né? É uma semana de uma semana que você tem encontros todos os dias com a equipe pedagógica para você ir avançando nos estudos. E no final dessa semana, você sai dessa semana já com a faixa verde na mão, entendeu? Bruno, que negócio de faixa é esse? Faz parte aqui da neurociência, é o sistema de recompensas, né? Na verdade, a faixa é o esforço. Aquele aluno que é mais esforçado, que é mais constante nos estudos, ele vai para a faixa preta, né? Ele vai subindo de faixa, tá? Bruno, será que eu consigo? Olha, várias pessoas conseguiram. Por que você não conseguiria? Eu, pelo menos, pensei assim na época do vestibular. Cara, um monte de gente passa no ITA todo ano. Por que eu não vou passar? Se eu fizer o que precisa para passar, eu vou passar. E no seu caso é a mesma coisa. Entendeu? Se muita gente conseguiu, você consegue. E a gente está aqui para te ajudar. A única coisa que eu não consigo fazer para você, fazer por você, é o esforço. Se você se esforçar, a gente vai estar aqui para te ajudar o tempo todo para você conseguir. Não precisa se preocupar com isso. Um monte de gente consegue. Nos últimos 3 anos foram mais de 3.000 aprovações. Por que você não conseguiria? Talvez sozinho é mais difícil, mas aqui você já viu o tanto de coisa que tem para te ajudar. Ah, Bruno, mas será que eu vou me adaptar ao online? Olha, depois da pandemia, essa pergunta, ela começou a fazer um pouco menos de sentido. Não que ela não faça sentido. Mas ela começa a fazer um pouco mais de sentido. Quer ver? Eu vou te fazer outras perguntas para ficar mais claro, para eu conseguir passar para a sua cabeça o que está na minha. Faz sentido você perder tempo no transporte público? De um lado para o outro, chega no cursinho, estuda, depois volta. Faz sentido você ficar assistindo aula de assunto que você já sabe? Se você pode assistir só aquilo que você não sabe e reforçar o que você sabe? Faz sentido você ficar esperando na fila da monitoria, enquanto você pode ir lá, postar a sua dúvida, continuar estudando, daqui a pouco a plataforma te avisa que sua dúvida foi tirada? Faz sentido você não poder fazer uma pergunta para o professor porque você está com vergonha? Faz sentido você assistir uma aula, ficar com dúvida e não poder ver o conteúdo depois? O online, quando você é só um login e uma senha, não faz sentido. Mas aqui você vai ter acompanhamento pedagógico individual. Você viu que a gente sabe tudo sobre você. Você viu lá a Camila, você viu o Pedro, você viu o Gabriel, um monte de gente que a gente sabe no detalhe o que cada um deles fez. A gente conhece pelo nome. E eu já sei mais ou menos quem vai passar esse ano. Porque eu já sei o que eles fizeram. Faltam 3 semanas para o Enem, eu já sei quem vai passar. Porque eu medi, né? Eu só não vou falar o nome aqui para não colocar peso na cabeça deles. Mas, ó, você que está aí, aluno do quadro, fez 14 mil exercícios,
assim, a sua chance de passar é descomunal, é enorme, é imensa. Não precisa ficar preocupado. Entendeu? Não precisa ficar preocupada. Tem uma pessoa que sabe para quem eu estou falando. Esses dias eu mandei uma mensagem para ela no Telegram. Não precisa ficar preocupada. Vai dar tudo certo. Aqui você tem um canal direto, em tempo real, com toda a equipe. Você não vai ter isso em lugar nenhum. Aqui você vai participar de uma comunidade com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Desde que o seu objetivo seja passar no vestibular concorrido e se esforçar ao máximo para conseguir alcançar esse objetivo. E se por acaso você entrar e falar, pô, não é pra mim e tal, você tem 14 dias para ir lá e falar assim, ah, não quero. E a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Agora, quanto que vai custar? Não vai custar o preço de 1 quilo de banana na feira. Não vai. Por causa de tudo que eu falei aqui, você viu que é um produto de elite. E uma coisa que a elite faz é investimento. Então não vai ser baratinho. Vai ser um valor bem acessível, bem justo. Mas não vai ser 1 quilo de banana na feira, mesmo a banana tendo aumentado. Se você quer vencer os vestibulares mais concorridos, você tem que competir no mesmo nível das pessoas que estão concorrendo com você. Em todos os aspectos. Você tem que estudar muito, você precisa de uma preparação completa, você precisa de profissionais de qualidade para te ajudar, e é a realidade da vida. Tudo que é bom e gera resultado exige investimento. E quando você abre mão de alguma coisa, tem um negócio que chama custo de oportunidade. Como assim custo de oportunidade? É o custo que você tem por não aproveitar uma oportunidade. Vou te dar alguns exemplos, fazendo perguntas. Quanto custa 1 ano de cursinho a mais por causa da reprovação? 10, 20, 30 mil reais, se for presencial? Se for aqui no quadro, pode custar até 6 mil reais. Quanto custa não passar em uma universidade pública e ter que fazer uma particular? Bom, aí é fácil, é só ver o preço da mensalidade. Não. Quanto custa você estar entrando num processo seletivo para uma entrevista de estágio ou de emprego e ter um concorrente que estudou na USP enquanto você estudou na particular baratinha? Você acha que a pessoa da USP tem alguma vantagem? Você vai ter que suar, você vai ter que construir experiência, você vai ter que sempre explicar para as pessoas por que você não fez USP, por que você não fez Federal, por que você não fez ITA. O pessoal da SpaceX da AFA eu não discuto, porque o pessoal da SpaceX da AFA, uma vez que a pessoa entra na SpaceX da AFA, ela já tem uma carreira resolvida para a vida inteira, onde ela vai ganhar bem, vai morar bem, está resolvido. No ITA também, medicina também. Engenharia, se fizer uma engenharia boa e for uma pessoa dedicada também. Direito, pô, também, né? Muito problema, precisa de advogado. Agora, quanto que custa sempre ter que começar de baixo? Porque, sei lá, você não tem um curso superior, você fez um curso superior, não é muito respeitado, você vai ter que estar sempre se provando. As pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas buscam fazer uma universidade pública e boa, não é por causa do dinheiro. Porque várias pessoas que entram na universidade pública já têm contato com gente importante, já têm dinheiro, eles não precisam do diploma. Eles buscam porque é o melhor. Eu lembro que eu trabalhava em São Paulo e o meu chefe, ele tinha sido diretor de um banco. E sabe como que ele arrumou um estágio? Sabe como que o filho dele arrumou um estágio? Ele era diretor de um banco. Ele ligou para um amigo dele que trabalhava num outro banco, maior ainda, e falou, ó, tem como você arrumar um estágio pro meu filho aí? Fazer uma entrevista? Ah, onde que seu filho estuda? Na USP, engenharia. Tem, manda ele aqui. Esse cara, ele não conseguiria a mesma entrevista. Não, pode mandar ele aqui. Se o filho tivesse uma faculdade chinfrim,
Até poderia ter entrevista por amizade, mas assim, não vai passar. As pessoas buscam, mesmo as que têm dinheiro, buscam a universidade pública porque elas querem o melhor, e é o melhor. Porque você vai estar cercado dos melhores. Porque a barra para passar é alta, a concorrência é alta. Quanto vai custar para você ter que conciliar trabalho e estudo para continuar buscando o seu sonho? Quanto vai custar para você desistir do seu sonho? Isso é custo de oportunidade. E aí você tem que pesar. O que vale a pena para você? Quanto custa, Bruno, para eu me matricular no quadro? Espera aí. Quanto vai custar? Vou te falar o investimento agora. Vamos pensar que você vai se matricular hoje. Né? Segunda-feira, na verdade, por causa da Black Week. E aí você tem de novembro até janeiro, né? Para ter garantia ali de segunda chamada, o pessoal que vai fazer o Enem lá na frente. Então a gente está falando de 15 meses. A gente está falando de 15 meses. 15 meses vai custar, o investimento vai ser, se você entrar no plano mensal, vai ser... Aqui. R$6.745,50. Esse é o valor para você estudar 15 meses em um dos programas de aprovação do quadro, com tutoria, com acompanhamento pedagógico individual, com todo o conteúdo. Se você entrar no plano mensal, R$ 449,70 por mês, 15 meses. Tá? R$ 6.745,50. Beleza? Ah, Bruno, mas você falou que na Black Week tinha uma condição especial. Você falou que na Black Week ia ter a melhor condição. Então agora eu vou te explicar a condição da Black Week. Beleza? Vou colocar de verde. Black Week. Aliás, vou colocar de vermelho, que destaca mais. Ó, para começar, você vai ganhar um bônus de 3 meses. Esse bônus de 3 meses vira um desconto de vezes 1.349,10. Então, o mensal fica por, né, 449,70 menos o 1.349,10 dá 5.396,40. Por quê? Porque você vai pagar no mensal 12 vezes de 449,70. Só que eu sei que tem algumas pessoas que são mais comprometidas. Tem algumas pessoas que são mais comprometidas e elas vão falar assim, Bruno, eu quero pacote anual, eu quero pacote integral, que eu vou ter até lá na frente e eu quero pacote integral. Então, eu criei um negócio que é o desconto de compromisso. Como assim compromisso? Ah, eu estou fazendo o compromisso de pegar um pacote anual, um pacote integral, que eu vou ter acesso durante os 15 meses, eu vou ter acesso até janeiro, eu vou ter os 3 meses de acesso de bônus. Eu não vou sair. Pode contratar um tutor e deixar ele lá por minha conta que eu vou ficar até o final.
pode fazer esse investimento, Bruno. Então, para você que escolheu esse investimento, que vai entrar no plano integral, então, ó, só no plano integral, tá bom? No plano integral, você tem um desconto de comprometimento, de compromisso de, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, R$ 2.400. Nesse caso, o curso no plano integral, ele sai, pô, é o valor integral, o valor todo. Ah, Bruno, eu quero entrar no mensal. Então você vai entrar no mensal, é esse aqui. Ah, Bruno, eu vou entrar no mensal. Beleza, quando você completar os 12 pagamentos, você vai ganhar mais 3 meses de acesso sem ter que pagar nada. Presta bastante atenção nisso. Não, Bruno, eu quero entrar no integral, vou pagar, tá, entendeu? Vou pagar de uma vez e vou ficar até o final. Não vou pedir cancelamento depois dos 14 dias. Porque se você está pensando, como é que faz para cancelar? Nem matricula. Não matricula. É 14 dias de garantia. Mas se você já está pensando em, vou testar para ver, vou cancelar. Cara, não matricula, vai, não me incomoda, entendeu? Assim, eu não tô... Eu gosto de trabalhar com gente boa, gente comprometida, é disso que eu tô atrás. Se você não sabe, não matricula. Quanto que vai ficar o preço do integral, o investimento? O investimento no integral é... Eu só não tô falando besteira. É isso aqui, ó, R$ 2.996,40. Esse é o preço da Black Week. E você pode parcelar em 12 vezes de R$ 249,70 no cartão. Bruno, não pode ser no boleto? Não. Por quê? Porque o boleto a pessoa esquece de pagar, a gente tem que ficar correndo atrás, é um saco. A pessoa que entrou e fez o compromisso, por isso que chama desconto de compromisso. A pessoa que entrou e fez o compromisso, ela vai ficar. Ela vai ficar. Entendeu? E ela vai estudar. Ela vai fazer os 15 mil exercícios, ela vai fazer os 10 mil exercícios, ela vai fazer as 80 redações, ela vai fazer os 25, 30 simulados. E é dessa pessoa que eu estou atrás. Por isso que eu estou dando essa condição especial. Não é porque eu sou bonzinho. É porque eu quero atrair um aluno que vai ficar, que é comprometido. E tem gente que é comprometido que quer pagar à vista. Se você quiser pagar à vista, vai ser R$ 2.497. Aí você pode pagar à vista, no cartão ou no boleto. Aí a opção é sua. Bruno, eu posso parcelar esse valor aqui no boleto? Não. É uma condição especial para quem vai entrar no cartão. Bruno, eu posso parcelar esse valor aqui no cartão? Não. Esse aqui é um valor para quem vai pagar à vista. Bruno, por que você está me cobrando? Porque eu vou te ajudar a passar no vestibular. E eu vou te ajudar a passar em medicina. Eu vou te ajudar a passar no curso que você quiser. E depois você vai ter uma profissão top. E sabe o que vai acontecer? Você vai falar, cara, esse foi o investimento mais barato que eu fiz em toda a minha vida. E eu tô te dando aqui, ó, R$ 1.349 de desconto de Black Week de cara, porque eu vou te dar 3 meses de acesso, 3 meses de acesso tem um valor, né? Aí eu vou te dar mais R$ 2.400 de desconto de comprometimento, e aqui ainda tem mais R$ 499,40 de desconto. Ao todo, quanto que dá isso? Ao todo, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu fazer uma conta. Vou pegar esse valor aqui, 2, tá? E dividir por esse. Se eu pegar esse valor e comparar com esse aqui, 62% de desconto. Então, depois eu vou brigar lá com a minha equipe de marketing, porque eles fizeram as propagandas falando que era 53, mas não é, é 62, é mais, tá? Então eu tô te dando mais de 60% de desconto.
assim, estou dando para as pessoas comprometidas. Ah, Bruno, eu não quero. Ah, beleza. Segue sua vida e eu vou seguir a minha. Agora, se você quer uma preparação completa, que é mais completa do que qualquer presencial, mais completa do que qualquer presencial, porque no presencial você não vai ter as coisas que eu te mostrei que você vai ter aqui hoje. Conteúdo completo, serviços ilimitados, redação corrigida em menos de 24 horas, a neurociência, a tecnologia usada para te ajudar a estudar melhor e mais e com mais eficiência, acompanhamento pedagógico individual, mais a semana de aceleração de estudos, que vai começar sem ser semana que vem, na outra, para os novos alunos, que a gente vai trabalhar com eles, para eles acelerarem nos estudos, pegar o ritmo rápido, a gente vai sentar, vamos montar o seu horário de estudos, vamos aqui, ó, o cronograma já está na plataforma, vamos lá, vamos fazer uma redação agora, vamos fazer uma lista, vai, anima, vai, ferve, todo mundo junto, a galera fazendo a parada junto. Isso é bônus, isso não tem toda hora, só vai ter agora, porque vai entrar um caminhão de gente. Mais uma matemática básica, que é outro bônus. Né? Uma matemática básica, que é um programa para você rever e eventualmente até construir o seu conhecimento de matemática no ensino fundamental. Mais um treinamento de resolução de provas, onde você vai aprender a resolver as provas, vai ver como que o professor pensa. Mais os 3 meses de acesso adicionais, gratuitos. Se você quer isso, eu tenho certeza que você vai dar um jeito. Porque olha só, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Um dia, quando nunca existiu, não existia Turma ITA Online, eu quis montar uma Turma ITA Online. E eu dei um jeito. E hoje ela existe. E já aprovou dezenas de pessoas no ITA, centenas de pessoas na AF e na SpaceX, dezenas de pessoas no IME. E depois, eu quis montar, quando todo mundo cobrava R$20, R$30, ah, ninguém vai querer, Bruno, investir esse investimento num cursinho online. Falei, cara, isso não é um cursinho online. Isso é um programa de aprovação em medicina. E no primeiro ano ele já foi maior do que a Turma ITA, muito maior. Eu quis montar, eu dei um jeito. Eu dei um jeito, juntei um monte de gente, a gente deu um jeito de arrumar mais de 3.000 aprovações nos vestibulares mais concorridos. E eu te mostrei agora que a gente sabe de tudo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, faz igual eu quando falo, me chama para ir na academia. Ah, não vou poder não. Não vou, não sei o quê. Quem não quer, dá uma desculpa. E quem é muito bom em dar desculpa não é bom em mais nada. No dia do vestibular, você não vai poder dar uma desculpa. Você vai virar para a prova e falar assim, eu não estudei esse pedaço, tem como você me dar o ponto? A prova vai ficar olhando para você assim, você olhando para a prova, olhando para você. Tem como você dar uma desculpa. Tá? Eu estou deixando aí, na descrição do vídeo, tem todos os contatos da minha equipe para você tirar qualquer dúvida com eles. Na segunda-feira a gente vai mandar um e-mail para você com todas as condições, com o link de desconto direitinho. Tem algum aviso? O que vocês acharam da aula, gente? Fala aí para mim, por favor, a parte de conteúdo e tal. A parte da oferta é oferta, né? É como que faz para estudar. Ó, vamos fazer o seguinte, manda todas as perguntas no chat. Entra lá no Instagram, manda pergunta no direct. Entra no site do quadro, tem um WhatsApp lá só para você. Manda lá uma pergunta para nós no WhatsApp, que a nossa equipe vai ter a maior satisfação do mundo em responder a pergunta para você, tá bom? Fica à vontade, a gente está aqui à sua disposição. Qualquer coisa você me marca lá no Instagram. Quem marcar lá Quadro EAD, a gente vai responder direitinho. Algumas eu vou responder, geralmente é demais, eu não consigo responder todas, tá? Mas assim, é isso. Todas as informações que eu precisava passar para vocês, eu passei. Todas as condições estão aqui. Acho que não tem mais nada, a gente pode encerrar a aula, né? Ó. Quando começa a Black? A Black Week começa segunda-feira, 1º de novembro. Tá? Não vai... assim, a gente vai ter no máximo 1.000 vagas na Black Week.
E não pode ter muito mais, porque senão não fecha a conta, né? Porque o desconto é grande demais. Tá? Então a gente só pode ter no máximo 1.000 vagas. É bastante vaga, né? É bem menos do que a gente tem de aluno todo ano, mas, enfim, geralmente o pessoal comprometido já pega, né? Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu não sei se tem algum material especial que você preparou para eles, Michael. Tá, pode colocar então, se entrar eu despeço deles e fico tudo. Já, agora... Oi, meu nome é Camila Dodó. Tchau pra vocês, fique com Deus. Sempre quis medicina desde Tá bom? pequena, tá? Um grande abraço, até logo. Das pessoas, eu não me via fazendo outras coisas. Minha mãe disse que quando eu tinha 8 anos eu já tinha dito pra ela que eu queria fazer medicina. Não tirei da cabeça, no ensino médio não tinha tirado isso na cabeça, tanto que eu fiz o terceiro junto com o cursinho. A escola prepara a gente pra passar disso. Isso era da FUVEST, da Unicamp, eu não tinha esse modelo padronizado na minha cabeça. Então eu acho que foi isso que me faltou desde o ensino médio até a trajetória até aqui. Saber o modelo de prova, chegar preparada, sabendo o que esperar na prova, entendeu? Fiz 2 anos de cursinho presencial, eu saía de casa muito cedo no cursinho presencial, chegava lá, tinha as aulas, e de tarde eu tentava estudar as aulas que eu tive no dia. Não era tudo no meu tempo, né? Era no cronograma do cursinho. Então tinha matérias que eu tinha facilidade, fazia rápido, mas tinha matérias que eu tinha muita dificuldade. E se eu não acabasse naquele dia, no dia seguinte eu não tinha como recuperar. Eu tinha que, sabe, me esforçar além do necessário. Então, presencial, a minha rotina era muito puxada em relação a isso. Eu era longe da minha casa, eu tinha que sair muito cedo, chegava lá muito cansada, com sono. Eu não saía do cursinho até eu fazer tudo que eu tinha planejado pro dia. Então, era muito complicado isso, porque tinha matérias que, exatas principalmente, era sempre minha dificuldade. Então, eu perdia muito tempo nisso e não conseguia focar nas outras. Eu sabia um pouquinho das outras e achava que aquilo era suficiente. Mas acabou que não era suficiente. Eu percebi isso quando eu fui estudar sozinha, que eu falei, caramba, eu posso passar mais tempo nas que eu tenho mais dificuldade e menos, né? Que eu não tenho que seguir um cronograma que já tá feito. Eu posso seguir o meu. Eu me sentia extremamente sufocada no cursinho presencial. Pressionada não só por mim, mas para os outros alunos. Quando eu cheguei lá no primeiro ano, tinha alunos que estavam há 4 a 5 anos de cursinho. Então, eles sabiam exatamente tudo que tinha que fazer. Eu me sentia pressionada por eles, pelos professores, que sempre falavam que se fizesse 1 ano de cursinho, daria, era só esforço. Então, tudo aumentava a pressão psicológica. E isso, a pressão de fazer no dia o que todo mundo estava fazendo. Eu não conhecia a mim mesma, eu era muito nova, eu não conhecia o meu tempo. Então, eu me sentia sufocada no cursinho presencial. Então, eu pensei, vamos fazer um cursinho mais focado, né? E fui nos melhores cursinhos de medicina. Apareceu uns outros e apareceu o quadro. E o quadro, na época, tinha um número de aprovados maior em medicina. Então eu fui procurar, assinei para conhecer a plataforma, me apaixonei pela plataforma e o que mais diferenciou assim para mim foi a tutoria, porque nenhum outro cursinho online que eu encontrei, pelo menos, oferece o mesmo método de tutoria e mentoria. Eu achei isso incrível, assim, eu falei, talvez seja o que falta, talvez seja uma pessoa me impulsionando o que falte. Então eu acho que, assim, o número de exercícios do quadro me impressionou demais, porque são inúmeras listas. Então eu falei, a matéria eu até sei por completo, então falta treino. Então exercício vai ser, uma plataforma com exercício vai ser essencial. O estopim foi a tutoria. Quando eu vi que tinha tutoria, que eram ligações com uma pessoa que ia me ajudar a passar, que ia me ajudar a controlar o psicológico, pra mim foi ali, a decisão foi ali. Porque eu achava que o que me faltava, porque eu tava com crise de ansiedade, eu não tava conseguindo, achando que nunca ia conseguir passar. Então eu falei, eu preciso de alguém funcionando que não seja da minha família. Então eu queria uma pessoa que passou pelo mesmo que eu, me ajudando nisso. Eu acho que foi isso que foi, assim, agora eu vou fazer quadro. A minha maior dificuldade foi fazer a lista inteira de exercícios sem conferir. Porque no começo eu era assim, paranoica. Eu tinha que fazer um exercício e saber se estava certo. Se eu não soubesse, eu não conseguia fazer os próximos. Eu ficava com aquilo na cabeça. Isso foi essencial pra mim, porque controlar isso, fazer a segunda, terceira, quarta questão sem saber se você acertou a primeira, é uma coisa muito difícil. Era muito difícil pra mim, mas se tornou uma coisa fácil. Com as listas de exercício do quadro. Foi muito bom pra mim fazer todos os exercícios, assim, tem exercício por dia que hoje eu nem me dou conta, porque eu realmente fazia um exercício por vez, eu perdia tempo. Se eu errasse, eu ficava muito frustrada. Eu ficava, não, eu não sei fazer essa matéria, não vou conseguir essa matéria. Então foi uma evolução, assim, pra mim que foi importantíssima, porque eu ficava frustrada demais com o primeiro exercício se eu errasse. A Camila do começo do ano passado não conseguiria chegar aqui se não fosse esse processo de controlar a ansiedade durante a vida.
A grande transformação que o quadro me trouxe foi a questão da confiança, a questão de controlar meu emocional. Sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre fui uma pessoa que olhava para os nomes aprovados e falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? Porque eu via isso como uma coisa meio de outro mundo. Eu falava, não, o que passa na USP de medicina? É muito improvável que eu vá estar lá, vou precisar de muito, vai requerer muito de mim. O método quadro mostrou que é possível sim para todo mundo que se esforçar, para todo mundo que se dedicar de verdade, de colocar isso na cabeça e falar, eu vou conseguir, só depende de mim, o mérito vai ser meu no final, é possível. Então foi o diferencial, a grande transformação que o método quadro trouxe para mim foi controlar o meu emocional e colocar na minha cabeça que sim, é possível, e se eu me dedicasse, era para eu confiar em mim, porque era possível eu estar lá entre os nomes aprovados, e que eu achava que era só um fã. É inexplicável, é uma sensação que eu nunca tinha sentido, eu tenho certeza que vai ficar marcado para a vida. A sensação de ler Camila Dodô cantando na lista e sair gritando pela casa sem meus pais entenderem nada. E imaginar, assim, passou o filme da minha vida, faculdade, residência, cirurgia, sabe? Isso foi incrível e é incrível. Ainda não caiu a ficha, se eu falar muito eu choro. E assim, é uma sensação que eu não consigo descrever em palavras de tão imensa que ela é. Acho que o que mais marca isso é que a porta do quarto do meu pai, ela é encerrada, eu não consigo abrir. E assim, eu vi o nome Camila, fui conferir meu CPF, porque eu falei, não sou eu, deve ser outra pessoa, deu algum erro. Fui conferir, assim, aí bateu um êxtase, eu saí gritando. E foi a primeira vez na vida que eu consegui abrir a porta do meu pai de primeira. Acho que era adrenalina correndo no corpo. Eu abri a porta, falei, pai, passei na USP, gritando, ele levantou, minha mãe veio da cozinha, a gente se abraçou no meio do corredor, assim, foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Aí eu tava, sabe, eu não respirava, minha mãe respira, me abraçou, daí eu comecei a chorar no ombro dela, chorei. Aí meu pai veio por trás, me abraçou, chorei no ombro dele também, chorei, que não acabava mais, parecia que eu tava chorando de alívio por todas as batalhas, todos os anos tentando, tirei um peso, assim, de toneladas das minhas costas, falando, meu Deus, eu consegui realizar meu sonho, eu tô começando o sonho, tô começando a viver agora. Então, foi incrível, e depois que eu chorei de alegria, ver os dois chorando de alegria também, acho que replicou o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo muita felicidade, mas quando eu vi que eu dei orgulho e dei felicidade para aqueles que sempre acreditavam em mim, eu acho que, assim, triplicou tudo que eu tava sentindo. Foi um momento inesquecível, eu vou lembrar disso para sempre. Não tem como nem descrever, foi cena de filme, assim, de tão emocionante que foi. A base familiar foi tudo para mim, tudo. Eu pensei em desistência muitas vezes e meus pais não me deixaram. Mas eles sabiam que era meu sonho, que eu ia ser infeliz em qualquer outra profissão que eu seguisse. Então, eles nunca deixaram de me apoiar, falando, você vai conseguir, não tem necessidade de desistir. O mérito não é meu, o mérito é da minha família também. A gente mora em uma cidade pequena agora, que a gente mudou da capital para o interior depois que meu pai aposentou. E era assim, um absurdo, eu tinha que mudar de sair de cidade para fazer a prova do vestibular. Era um absurdo de pedágio, um absurdo de gasolina. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô exigindo muito deles, sabe? O financeiro não tá legal e eles, assim, estão fazendo tudo por mim. E eles nunca me cobravam nada, eles sempre me apoiavam, eles faziam sempre tudo de bom gosto. Era sempre com felicidade de estar me ajudando no meu sonho. E isso não para colher os frutos deles. Eles sempre quiseram o melhor para mim e sempre deixaram isso claro. Então, nunca deixaram de me apoiar, nunca deixaram de acreditar em mim. Eu não acreditei em mim por muito tempo, para falar a verdade. Eu não acreditava que eu iria conseguir. Então, foi a fé e a confiança dos meus pais, da minha família em mim, que me fez continuar. Porque se dependesse de mim, eu não iria conseguir sozinho. O mérito é, claro que é meu pelo meu esforço, mas também é da minha família, porque sem eles eu não seria nada.